Ao interior? Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol interior. Futebol. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. União Proteção Veicular, proteção contra roubo, furto, colisão e perda total. 19 99977 9029. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. O Sinditaxi está ao lado do taxista. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol interior. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. No campo o jogo vai começar. A galera toda vibrar. Ondas do rádio a transmitir. A emoção vai invadir. Futebol puro é de arrepiar. Aqui a gente vive a paixão. Cada lance em alta tensão. Futebol interior é dedicado. Com a bola rolando no gramado. É emoção pela nossa rádio. Aqui a gente vive a paixão. Cada lance em alta tensão. Futebol interior é dedicado. Ouvintes conectados celebram. Cada gol é motivo de festa. Na frequência da rádio está o ar. Futebol interior é para amar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa.
Para você, uma ótima tarde. Agora, 3h11. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, tá no ar, jornada esportiva dos canais Futebol Interior, em destaque, 7ª rodada do Campeonato Paulista, a bola vai rolar daqui a pouquinho, jogo marcado para as 4 da tarde, no nosso cardápio, o primeiro jogo, Ponte Preta e Portuguesa, Portuguesa e Ponte, esse é o jogo que você vai conferir a partir de agora, aqui nos canais Futebol Interior. A bola rola às 4 da tarde, jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior no ar a partir de agora. E você, obviamente, que pode e deve participar com a gente, tá bom? Mandando mensagem pro nosso YouTube Futebol Interior, nossa live já está no ar para você participar junto com a gente. YouTube Futebol Interior, você deixa a sua mensagem e participa junto com a gente. Jornada esportiva para Rivalo, nada ganha da emoção, jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Acesse rivalo.bet.br. Deixa eu colocar o papel aqui, que aí eu consigo olhar para a câmera, fica mais bonito, né? Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil, porque você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Amor. Precisava de um teleprompter, né? O Felipe sabe muito bem o que é, que aí o apresentador fica olhando para a câmera, embaixo da câmera, assim. Pedir para a produção preparar pra gente. União Proteção Veicular, faça já sua cotação e proteja sua moto e carro com os melhores benefícios e coberturas 24 horas. União 19 999 77 90 29. Sinditaxi, Auto Posto Casa do Taxista, os melhores combustíveis, troca de hora da Barão de Itapura. Restaurante Pizza do Dadá, placar ao vivo Futebol Interior, o mais completo, e Casa do Perfurador. Tem tudo pro seu poço artesiano. 19 25 14 11 71. Conosco também Hora da Macaca, toda segunda, 9h30 da noite no YouTube. Hora da Macaca, a bola vai rolar às 4 da tarde, jornada esportiva no ar, com trabalhos técnicos, mesa de áudio e vídeo do grande Felipe Marques, a direção executiva do Elcio Paiola, a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias, com a direção comercial do grande Roberto Marcondes. Vamos girar os destaques da nossa jornada esportiva. Ponte Preta. A bola vai rolar já a bola rola e você, torcedor, vai se ligar comigo com todo o timaço de esportes aqui dos canais Futebol Interior. Daqui a pouco o Israel Morena vem trazendo os destaques da Ponte Preta. Já o Israel traz os destaques da Macaca. Daqui a pouquinho, hein, pra você, torcedor, ligado aqui nos canais Futebol Interior, porque agora eu quero o destaque dele. Vamos inverter a pauta aqui, viu, o Felipe Marques? Quero o destaque do meu comentarista, Frank Francisco. De carona com o Frank, Ponte com várias alterações, Elvis de titular, Cristiano fora, o Nicolas, né, que saiu aí, que já estava vendido para o Santos, que não ia jogar mais pela Ponte. Tá aqui, ó, camisa número 8, vem como titular, Rodrigo Souza tá no banco de reservas. Uma surpresa atrás da outra do Marcelo Fernandes. Fala, Frank Francisco, grande abraço para você, boa tarde. Abraço, Carlão, abraço a toda a nossa equipe aqui. E a você, torcedor ponte pretano, amigo que nos acompanha aí. Bastante surpresas nessa partida de hoje, Carlos. E uma partida extremamente importante para Macaca, hein? Apesar que assim, Carlos, você me permite aqui, vou dar um feedback. Na matemática, Carlos, ainda há muita possibilidade. Matemática, 2 mais 2 é 4. Mas existe um porém que nós temos que adicionar aí, a bola rolando. A bola rolando, para mim, já foi. Mas, como tudo no futebol é possível, é imprevisível, vamos acompanhar com carinho aí. E observando aqui, Carlos, dando uma olhada na Macaca, eu acho que vamos ter surpresa até no posicionamento do centroavante hoje, hein, Carlão? Vamos aguardar para conferir o que preparou o técnico Marcelo Fernandes para esse jogo entre Ponte Preta e Portuguesa. A bola rola às 4 da tarde, meus amigos e minhas amigas. Já, 4 da tarde a bola rola e você vai conferir aqui nos canais Futebol Interior. É a abertura da 7ª rodada do Campeonato Paulista. Bom,
Vamos, já que eu inverti a pauta aqui, né? Vamos trazer os destaques das equipes. E para destacar as equipes, os canais Futebol Interior tem ele. Israel Moreira. Ô professor, e aí Israel, como é que você tá, meu querido? Grande abraço para você. Boa tarde e o hino da Ponte Preta já de fundo aí para você se deliciar e trazer os destaques da macaca. Grande Carlos Corsato, um abraço a você e a toda a nossa equipe, em especial ao amigo ouvinte da Rádio Futebol Interior. Aliás, o hino mais bonito do planeta, já diria Nossa Senhora do Majestoso. Meu Carlos Corsato, a macaca vive um dos seus, se não o pior momento da sua história. Última colocada no Campeonato Paulista, 1 ponto ganho em 6 jogos, 5 derrotas e 1 empate. Semana só questão judicial batendo a porta do Moisés Lucarelli. Mas a equipe do técnico Marcelo Fernandes já está escalada e definida, sem Pacheco, suspenso. A macaca vai a campo daqui a pouco enfrentar a Lusa no Canindé. Oswaldo Teixeira Duarte, de Diogo Silva, Brian Borges, David Braz, Lucas Cunha e Kevson, Gustavo Teles, Tarek e Elvis, Nicolas, Diego Tavares e Luquinha. Repetindo, a macaca, Associação Atlética Ponte Preta, que vai a campo daqui a pouco em São Paulo com Diogo Silva, Brian Borges, David Braz, Lucas Cunha e Kevson, Gustavo Teles, Tarek e Elvis, Nicolas, Diego Tavares e Luquinha. Uma semana, meu caro Carlos Corsato, de grandes ou maiores problemas ainda a Associação Atlética Ponte Preta. Sindicato batendo a porta, penhora de cota da CBF, liberação de valores que estavam retidos na justiça, porém a Ponte não vai nem ver a cor desse dinheiro, porque vai ter que ser encaminhado essa grana para pagamento de dívidas trabalhistas, jogadores entrando na justiça, o mês não foi pago, o mês de janeiro não foi pago ainda aos atletas e a macaca precisa vencer hoje. Vencer os 3 pontos, conquistar os 3 pontos para continuar sonhando em permanecer a Série A. Caso contrário, empate ou uma derrota para a Lusa. Aliás, a Ponte tem um retrospecto ruim contra a Lusa no Canindé. Uma derrota ou empate, a Ponte matematicamente já está rebaixada à Série A2. Quem diria, hein, meu querido Marco Antônio Berlim? Rebaixando a Ponte Preta mais uma vez, agora a Série A2 novamente. Ele vai dizer pra você que ele não é o presidente. 3 da tarde, mais 18 minutos. E agora, o destaque do adversário da Ponte, que tem uma camisa tão pesada quanto a macaca. A Portuguesa de Despotos. O que você destaca da Lusa, hein, Israel? A Lusa do Canindé que vive um outro momento em sua história. Lutando pela classificação, 9 pontos na competição, é a 6ª colocada. Vem de vitória, 2-1 pra cima do nosso querido fantasma da Ituana, ou Primavera, né? Daqui da cidade de Indaiatuba. Com o zagueiro Gustavo Henrique de volta à disposição do técnico Fábio Matias, a Lusa está escalada para encarar a macaca de Bruno Bertinato no gol, João Vitor, Gustavo Henrique, Eduardo Biazus, Caio Roque, Guilherme Portuga, ele mesmo, hein? Guilherme Portuga, Zé Vitor, Gabriel Pires, Everton Maceió e René. Repetindo, a Lusa, a querida Lusa do Canindé, Bruno Bertinato, João Vitor, Gustavo Henrique, Eduardo Biazus, Caio Roque, Guilherme Portuga, Zé Vitor, Gabriel Reis, Everton, Maceió e René. A Lusa, que já foi tricampeão paulista, dividiu até o seu último título com o Santos de Pelé em 73. Quem o torcedor ponte-pretano há de se lembrar, não da Lusa de 73, mas da Barcelusa de 2011, quando conquistou o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro ao lado da macaca, então comandada por Gilson Clay, né? Essa portuguesa que já está definida para encarar a Ponte daqui a pouco no querido e saudoso Canindé, meu caro Carlos Corsato. É isso, Oswaldo Teixeira Duarte, o estádio da Lusa. O Canindé já choveu em São Paulo, na capital paulista, há pouco, mas o sol já abriu novamente lá no Canindé. Torcida da Ponte foi pra lá, hein? Pois é. Tem um detalhe depois pra te contar. O sol, será que o sol tem um samba bonito, antigo? O sol há de brilhar mais uma vez, já diria Nelson Cavaquinho. Será que o torcedor ponte-pretano, com o sol que se abriu no estádio Oswaldo Teixeira Duarte, pode sonhar com o sol brilhando pra macaca nessa tarde, meu caro Carlos Forçado? A esperança é a última que morre, né? Se o senhor tá falando, então ela às vezes, né, ela morre. Mas é a última que vai, né? É a última. É a última que vai. E a Ponte Preta é um poeta hoje. E a Ponte Preta já passou por momentos difíceis. É óbvio, né? Eu não sou tão novo assim, né? Mas eu não vi um momento tão ruim da Ponte Preta. Corsato, teve lá na época
dos sofás penhorado. A Ponte estava na primeira divisão do Brasileiro, amigos. Era outros 500, né? Estava conquistando o acesso, né? Em Conquistando 97, acesso, né? né? Foi a chegada São outros 500, né? Passou um momento ruim no início da década de 90. E não sei se a dívida da Ponte poderia ser estimada como hoje, né? Em torno de 400 milhões de reais. A Ponte viveu alguns momentos ruins da sua história, né? Quando perdeu o estádio, não né? tinha o Moisés Lucarelli, a Ponte perdeu na justiça por questão financeira o estádio da Júlio de Mesquita. Sim. A Ponte passou 9 anos na segunda divisão do Campeonato Paulista, sofrendo uma barbaridade na década de 60. Exato. No início dos anos 90, final dos anos 80, quando a Ponte... Você até mencionou um jogo anterior aí, acho que foi contra o Corinthians, que você relembrou que o único time que entrou em campo para enfrentar a Ponte num campeonato... 88, o Paulista de 88, que a Ponte havia sido rebaixada, entrou com uma ação, a Federação Paulista não gostou, nada disso, foi à justiça, a Ponte foi à justiça comum que não podia. para poder voltar, exato, à primeira divisão, ela e o querido União Bandeirante. Bandeirante de Birigui. Né? Bandeirante de Birigui, Exatamente. Muito bem. Aí, então foram momentos, e no início dos anos 90, a Ponte também teve uma fase tremenda. A Ponte não chegou, teve um ano, o torcedor Ponte Preta não é de se lembrar, se não me engano, em 1993, a Ponte não teve calendário no segundo semestre, disputou seletiva para classificar para a Série B e não classificou, com jogadores emprestados do Mojimirim, você vai lembrar disso? Lembro. E não teve calendário, gente, no segundo semestre a Ponte não disputou uma partida. Então, Israel, mas aí, agora... aí era problema dentro do campo só, né? Sim. Hoje é dentro do campo e fora. Acho que fora tá pior do que dentro. Claro, porque ainda naquela época nós tivemos a passagem na mudança do Marco Abichedi pro Perichaibe, que depois veio Nibaldo Baldo, aí o Carnielli era o vice, entrou o Carnielli e trouxe todos que estão aí hoje, o que passaram nos últimos 20 anos, todos trazidos pelo Sérgio Carnielli. Você fala isso, eles não gostam. Mas isso é mentira? Não, é claro que não, é fato. Pode não gostar, ok, não precisa gostar não. Mas se me é verdade. É verdade. Todos que estão aí ou que estiveram nos últimos 20 anos foram trazidos pelo Sérgio Carnielli. E agora vive o seu pior momento fora de campo, porque, aliás, o torcedor também acompanhou as entrevistas recentes agora do presidente atual, Luiz Antônio Torrano, nas rádios. Ou diretoria que gosta da rádio, obrigado, dá moral pra rádio de Campinas. Podia usar a internet também, porque tem muito torcedor lá. Bom, e falou o seu Luiz Antônio Torrano que as coisas estão feias, né? Porque não tem receita, não tem dinheiro em caixa, e atraso de salário, funcionários que não recebem, a base há meses também sem receber, elenco profissional sem receber, dinheiro quando libera tem que ir para pagamento de dívida trabalhista. São os bastidores e não sei se foi o poeta Muricy Ramalho que disse que a bola não entra por acaso, nem sei se foi o Muricy que disse isso. O Muricy disse que a bola pune, né? Isso. Alguém disse que a bola não entra por acaso, então eu repito, ela não entra mesmo. E não entra, como que um clube... O que aconteceu ano passado, viu, gente? Vai ser difícil acontecer de novo. A Ponte, com todos esses problemas extra-campo, conquistou a Série C do Campeonato Brasileiro, sem pagar ninguém, tudo atrasado, com funcionário, todo mundo foi na onda, e agora tá aí, tendo que pagar o preço da última administração ruim, e o gramado e o campo tá dizendo isso. Mais um rebaixamento em 4 anos aí dessa última gestão. É isso, 3 da tarde, mais 24 minutos, vamos pro intervalo primeiro aqui na Jornada Esportiva, voltamos já, o Arthur Eugênio Matias preparou o material aí para falar de Ponte Portuguesa. Ele vai fazer um combinado entre jogadores que atuaram pela Portuguesa e pela Ponte. Teve um craque aí, hein? Aliás, tem vários craques da seleção. Tem vários. Essa ele acertou, você aprovou essa? Gostei. Essa você aprovou. Eu gostei. Poderia mais, mas aí a seleção, é claro, com jogadores que jogaram bem nos dois times. Por exemplo, no gol ele escolheu um goleiro que jogou bem nos dois times. A Ponte tinha um apelido de um pet? Tinha. Que esse beleza, aí, jogou bem nos dois times. Sim. Mas tivemos outros goleiros que jogaram na Ponte e na Portuguesa, só que não foi tão bem na Portuguesa. Teve um maluco aí que pulou alambrado. Sim, também. Esse jogou, acho que jogou mais na Portuguesa do que na Ponte. Jogou mais na Portuguesa. E essa de pular o alambrado não é história. Eu estava lá. É fato, gente. Sábado contra a Francana e eu vi o cara pular o alambrado. Ele pulou o alambrado. Pra brigar Primeiro contra o torcedor. ele abriu a barreira, pediu pra abrir a barreira, tomou um gol do meio campo. Tomou um gol no meio campo. Mas, Fabiano, um abraço. Depois a defesa que ele fez contra o Náutico, aquilo, sim, alguns, né, pronto, choraram, tá tudo perdoado. Ok, Fabiano. Tá tudo perdoado. Grande, É o inverso do Adrianinho, né?
É o inverso do Adrianinho. O Adrianinho fez um monte de coisa boa pra nós, mas não chutou Não aquela... chutou a bola contra o infeliz Náutico daquela bola. Contra o Náutico de novo. Chuta, Adrianinho. Fica até hoje falando pra ele, chuta, Adrianinho. Mas tá bom, vai. Vamos pro intervalo. A gente volta já. O Arthur Eugênio pediu 10 minutos hoje. Então vocês, Que por beleza, favor... Que maravilha, né? Mas ele pode. Se você quiser 35 Ele minutos... manda e desmanda. Arthur, se quiser 35 minutos, até a hora de começar o jogo, fique à isso? vontade. Isso, doutor, no SBT essa semana? Que beleza, que elegância, hein, doutor? Que elegância. Até imaginei que o senhor fosse dar a escalação do Guarani de 66, mas era pra falar um caso sério, hein? Defendendo uma cliente lá. Grande doutor Arthur, estava te vendo na TV, no SBT, hein? Um abraço. Essas coisas vocês não contam pra nós, né? Intervalo, voltamos já, canais Futebol Interior. Conosco hoje a Rádio APADV KDV, lá do grande Thiago Caetano. Um abraço pra você, Tiagão. Obrigado aí pela audiência. Voltamos já. Rádio Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre. Quer 1 milhão? Hipercap na mão. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. União Proteção Veicular, proteção contra roubo, furto, colisão e perda total. 19 99977 9029. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. O Sim de Táxi está ao lado do taxista. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Carlos Cossato. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior, 3 da tarde, mais 28 minutos, 3h28. Eu não sei se os amigos viram ou não, se vocês passam por ali, mas vocês viram o que tem na Prestes Maia? Em cima de uma ponte que corta ali a avenida? Cara, eu vou falar uma coisa, eu comecei meu dia com aquilo, cara. Olha, que desagradável, cara. Que desagradável. Pra quem entra, pra quem sai ali pra quem sai da rodovia, né? Pega ali na entrada do Campinas Shopping ali, mas sai pra pegar a Prestes Maia e entrar no centro de Campinas. Pendurado em uma passarela, a faixa. Se você viu, então conte, Israel Moreira, o que você viu ali? Conta pra mim. Uma faixa branca com as letras verdes, escrita a seguinte frase: fica, Eberlin. Cara, pra acabar com o meu dia aquele ali, cara.
Assim, né? É lógico que eu acho que vale a zoação, entendeu? Vale a zoação e a torcida do Guarani tá certo, tem que zoar mesmo. Mas, cara, que fase. Que fase, Deus do céu. 3h29 agora. Ô Israel, rapidinho aí, a ponte, Diga lá. A ponte titular, só os 11 que entram em campo, vai. Diogo Silva no gol, Brian Borges, lateral direito, David Braz e Lucas Cunha, dupla de zaga, e Kevson na lateral esquerda. O meio-campo de Gustavo Teles, Tarek e Elvis, Nicolas, Diego Tavares e Luquinha. O Nicolas e o Elvis pode ser que tenha uma mudança aí de posicionamento, depois até o Frank vai comentar, mas esses são os 11 atletas, quem sabe os salvadores da pátria pontepretana na tarde de hoje. O Nicolas que está sendo negociado com o Santos, né? Isso. Havia informações aí de que ele não ia mais vestir a camisa da Ponte Preta, mas isso não aconteceu, né? Ele tá aí de titular, né, o Israel? Exato. E, aliás, o Santos tem um interesse nesse menino. O Internacional de Porto Alegre também já tinha demonstrado interesse ainda durante a Copinha, mas aí ele deve ser, o destino dele deve ser realmente a Baixada Santista. E a Portuguesa? Escala a Lusa, hein? A Lusa de tanta gente, hein? Até o hino da Lusa depois aí, meu caro Felipe Marques, não tem, né? O hino da Lusa? Não tem. Um hino bonito de Roberto cantado e composto por Roberto Leal. Leal. O grande Roberto. O Frank sorri porque ele curtia as baladas na casa de Portugal, né, Frank? Que beleza. A Lusa, de Fábio Matias, de Bruno Bertinato no gol, João Vitor na lateral direita, Gustavo Henrique e Eduardo Biazus, a dupla de zaga. Guilherme Portuga, Caio Roque, Zé Vitor, Gabriel Pires, Everton, com TH, hein? Maceió e René. Essa é a equipe da Lusa, do técnico Fábio Matias, que tá bem na competição, pode aí dar um passo, caso vença a Macaca, dar um passo aí a sua classificação à próxima fase. Você pode participar com a gente, pode mandar superchat também, fique à vontade. O Silvio Seico tá mandando boa transmissão, à espera de um milagre, como diz o filme, diz ele aqui. O Jacir Ferreira, boa transmissão, Corsatos. O outro Corsato, ele tá... Agora, narrador oficial lá da Inter de Limeira, por enquanto, tá? Mas um abraço, viu, Jaci? Obrigado. Esse aqui, Aguirre, 1979, pra cima Ponte. O João Limírio, boa tarde. Mais uma vez estamos juntos com a equipe FI em Itajaí, Santa Catarina. Valeu, like 5. O Aguirre coloca aqui que é a melhor transmissão do Brasil. Brasil. Obrigado. Que beleza, viu? obrigado. Vamos colocar os elogios aqui, porque daqui a pouco vem os caras metendo pau, né? Porrada. Nossa Senhora do Majestoso nos ajude. Boa sorte pra nós, amigos. Diz aqui a Neuci Lucato. Minha querida Neuci. Nossa Senhora do Majestoso já fez bastante coisa pela Ponte Preta. Hoje vai ter que clamar por mais. Aliás, aí. ela vem fazendo, né? Like 11 pra cima deles, diz aqui o Nero. Valeu, Nero. O Akira Miyamoto, boa tarde, time FI. Like 12, segue Ponte Preta na derrota ou na vitória, mas com relação à diretoria e é desolador. Me dá nojo dessa turma, coloca ele aqui. O Fábio Almeida pergunta, que culpa tem o Carnielli se os pares não foram competentes? Carnielli saiu em 2013. Fabião, a história, tem gente que defende, tem gente que acusa. Eu não tiro a culpa de ninguém, não. Pra mim, todo mundo tem culpa. Porque é fácil colocar a culpa nos outros, né? Mas é difícil assumir a culpa. Os caras colocam a culpa em mim, pô. Eu virei conselheiro reserva em dezembro, então... Poxa, opção no banco? Se tem 2 meses e meio e eu sou o culpado, imagine quem comandou a Ponte durante 30 anos. Não vamos tirar a culpa de ninguém não, amigão. Hoje a Ponte vai cair, escreveu aqui o Raí. Sério mesmo, velho? Não dá nem pra pedir os números da Mega Sena pra você, que isso aqui é pedra cantada, né? Jogo pra cumprir tabela, pergunta o Wilson Corrêa. Já estamos na A2? Sim e sim, Wilson. Valeu, obrigado pela audiência. Vamos trazer o nosso querido Arthur Eugênio Matias. Vai fazer um combinado, uma seleção. E olha quanto jogador bom, hein? Jogadores que passaram pela Ponte e pela Portuguesa. Agora, com você, Arthur Eugênio Matias. Arthur Eugênio. Amigos do futebol interior, vamos fazer um combinado de jogadores que atuaram tanto na Ponte Preta como na Portuguesa, pegando aquela referência histórica que eu sempre gosto de pegar, anos 1970, início dos anos 1980, a Portuguesa campeã paulista, dividindo o título com o Santos em 1973 e depois vice-campeã, São Paulo campeão em 1975. A Ponte Preta, várias vezes vice-campeã com times lendários. Olha o combinado que eu fiz. Jogadores que vestiram camisas de Ponte Preta e de Portuguesa. O técnico, o nosso maravilhoso, o nosso saudoso Zé Duarte. O time,
Moacir, Gali, Marinho, Nenê Santana e Santos. 4 jogadores no meio-campo: Serelepe, Humberto Suzigan, Valtinho e de cá, na frente, Rui Rei e Adilton. Belo time, hein? Vamos agora apresentar, posição por posição, jogador por jogador, aqui no Futebol Interior. No gol, Moacir. Moacir foi um grande goleiro revelado pela Ponte Preta, naquela seleção de grandes goleiros que a Ponte Preta revelou. E ainda revela, Moacir é um dos destaques. Depois de passar por várias categorias de base da seleção brasileira, Moacir foi titular da Ponte Preta e foi negociado com a Portuguesa. Na Portuguesa, Moacir foi titular em vários anos consecutivos. Na lateral direita, Gali, revelado pelo Botafogo de Ribeirão Preto, esteve na Ponte Preta, no Corinthians e depois na Portuguesa. Jogou em outros times também, Gali. E um detalhe, talvez Gali seja o único que jogou e treinou Ponte Preta e Portuguesa. Em 1992, Gali era treinador da Ponte Preta e foi direto para a Portuguesa. Olha esta foto de um time da Ponte Preta em 1972. 3 jogadores deste time pontepretano jogaram na Portuguesa. Vamos pegar a linha agachada. Adilton, o terceiro, da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, jogou na Ponte, na Portuguesa. E em cima nós temos o Gali, o segundo, logo depois do Valdir Pérez, e o Marinho, o penúltimo, logo depois do Chicão. Aliás, Marinho, neste combinado Ponte Preta e Portuguesa, é o zagueiro central. Marinho era lateral direito e depois passou para a zaga central. Marinho na Portuguesa, Marinho na Ponte Preta. Ele faleceu em Araras, no dia 10 de fevereiro de 2014, completando a zaga, um dos melhores zagueiros revelados pela Ponte Preta, Nenê Santana, jogou na seleção brasileira. Na Portuguesa, ele teve uma rápida passagem em 1987, na ala esquerda, Santos, falecido no final de 2023. Santos foi revelado pelo São Paulo, mas os 2 grandes momentos de Santos no futebol foram na Ponte Preta e na Portuguesa. Nesta foto, Santos é o último jogador em pé, campeão paulista em 1973, título dividido com o Santos. No meio-campo, Serelepe. Era muito bom, Serelepe. Eu até imaginava que Serelepe fosse ter uma carreira um pouquinho mais expressiva, revelado pelo Corinthians, São Bento, Ponte Preta. Muito bem na Ponte Preta, SAD de São Caetano, e jogou na Portuguesa. Outro jogador do meio-campo, Humberto Suzigan. Olha que curiosidade. Olha como a Ponte Preta revelava grandes jogadores. Humberto não teve espaço de ser titular na Ponte Preta e foi titular do São Paulo, na Portuguesa e no Santos, onde foi campeão paulista em 1984. No meio-campo, ainda o maior jogador da história Ponte Pretana, de cá. Ponte Preta, Santos, Portuguesa. Portuguesa campeão em 1973 e ele volta para a Ponte Preta para se imortalizar como o maior jogador da história da Ponte. Esta foto de 1981 do time da Ponte Preta, com 4 jogadores que jogaram na Ponte Preta e na Portuguesa. Em pé, o terceiro é o Nenê Santana e o quarto é o Humberto Suzigan. Na sequência, o quinto jogador, o penúltimo, é o Dirley. E agachado, o penúltimo é de cá. Os 4 jogaram na Ponte Preta e na Portuguesa. Completando o quarteto de meio campo, Valtinho. Valtinho lembrava
um índio dentro de campo. América de Rio Preto, veio para a Ponte Preta, destacou-se na Ponte Preta, Comercial de Ribeirão Preto e na Portuguesa. Teve bons momentos na Portuguesa. Valtinho, o ataque deste combinado na formação 4-4-2, Adilton veio do Fluminense para a Ponte Preta. Adilton fazia função de ponta de lança, de centroavante, era muito bom o Adilton. Depois jogou na Portuguesa, jogou no São Paulo, marcou época no futebol cearense. Adilton jogou na Ponte Preta, jogou na Portuguesa. Ele faleceu em 2008 em Volta Redonda, completando o time o polêmico Rui Rei. Rui Rei, Flamengo, Ponte Preta, Portuguesa. Quando a Portuguesa contratou o Moacir, o Rui Rei voltou para o time Ponte Pretano. Olha que foto interessante, esta da Portuguesa em 1975. Neste elenco da Portuguesa, 6 jogadores jogaram na Ponte Preta e na Portuguesa. Em cima, os 2 últimos jogadores são Santos e Dicá. Na sequência, na fila do meio, nós temos Adilton, Rui Rei, Gali e Serelepe. Elenco da Portuguesa em 1975. O técnico deste combinado é Zé Duarte, um dos maiores treinadores da história da Ponte Preta e que também trabalhou na Portuguesa. Vamos fazer aqui mais algumas referências. Odilei, lateral esquerdo. Confesso que eu fiquei na dúvida entre Odilei e Santos, mas eu optei por Santos, pois ele foi campeão paulista na Portuguesa. Odilei, para muitos, o melhor lateral esquerdo da história ponte pretana, jogou na Ponte Preta e na Portuguesa. Outro que também jogou na Ponte Preta e Portuguesa foi Ticão. Armando Renganeschi, o treinador argentino, falava Ticão, o novo Pelé, vindo do Noroeste. Chegou à Ponte Preta com 16, 17 anos, jogou no Vasco, Atlético Goianiense e no Peñarol do Uruguai. Outro jogador conhecido que jogou na Ponte Preta e na Portuguesa foi Mirandinha, o Fominha. Jogou na Portuguesa depois de destacar-se em algumas outras equipes do futebol brasileiro. Alguns treinadores que trabalharam na Ponte Preta e Portuguesa: Cilinho, Rubens Minelli, Mário Juliato, que é uma lenda viva na história pontepretana, nascido e morrido em Valinhos, Jair Pisserni, um dos principais treinadores da história da Portuguesa, muito trabalho também da Ponte Preta. Pardal, preparador físico tanto da Ponte Preta como da Portuguesa. Oswaldo Brandão trabalhou na Portuguesa e trabalhou na Ponte Preta. O lendário Oswaldo Brandão. Olha outro aí, Jorge Vieira, o carioca Jorge Vieira. Trabalhou em grandes equipes do futebol brasileiro e mundial. Foi treinador da Portuguesa em 1982 e da Ponte Preta no início dos anos 70. Belo combinado! Jogadores que jogaram na Portuguesa e na Ponte Preta: Moacir, Gali, Marinho, Nenê Santana e Santos, Serelepe, Humberto, Valtinho de Cá, Adilton e Rui Rei, com o técnico sendo Zé Duarte. Outro que também trabalhou na Ponte Preta e na Portuguesa foi o Mazola Júnior como treinador. Mas isso é recente e o contexto que eu apresentei a vocês é um contexto histórico dos anos 70, pedacinho dos anos 1980. Esses últimos que eu apresentei aí, quase todos falecidos, hein? Cilinho, Minelli, Mário Juliato, Oswaldo Brandão, Jorge Vieira, todos já falecidos. Você sabe, se a notícia é de futebol e não está no futebol interior, é fake news, sempre aqui no Futebol Interior. 3h, mais 45 minutos, não tem jeito. A gente ia passar direto pro intervalo, mas rapidinho aqui, tenho 2 lendas aqui que conhecem também muito da Ponte Preta, mas para não passar batido, né? E ó,
Um grande abraço, um beijo pro filho do Santinho, Rodolfo, que é meu parceiro lá da Rádio Brasil. Eu adoro o Rodolfo, ele tem umas tiradas sensacionais, mas Arthur Eugênio Matias, o Dirley tinha que ser o lateral, pô. Ou eu tô errado, Frank? Ô, Carlos, a briga é muito boa, mas, doutor Arthur, eu também acho que tinha que ser o Dirley. Poxa, que isso, cara. Aí não, né, doutor? O Dirley, pô. O Dirley só não foi pra seleção. Tem a corneta aí? Cadê a corneta aí? O Dirley só não foi Solta a corneta. O Dirley só não foi pra seleção porque não quis, cara. Ele não quis ir. Ele não quis ir pra seleção, velho. Verdade, o capitão veio aqui vê-lo na época da seleção. Falou, você vai pra seleção? Ele, não, eu tô com uma namoradinha. Então, Cláudio Coutinho, então treinador da seleção brasileira, que era oficial do Exército, veio aqui pra ver o querido Odirley, o touro indomável, como era chamado o Odirley, que jogou muita bola. Todo mundo, quem viu, eu não vi, infelizmente, não tive o prazer de vê-lo jogar, o Frank viu, mas todos dizem, né? Tanto é que a seleção de 78 foi sem lateral esquerdo pra Copa do Mundo. Eu tenho um carinho muito grande pelo Odirley, porque essa frase eu não esqueço nunca, e deu certo, viu? Um dia eu vou falar isso pra ele ainda. Meu filho treinava no Jardim Olina, né? E eu queria que meu filho fosse goleiro. E ele treinava e o técnico do Sub-12 era o Odirley. Um dia ele bateu nas minhas costas. Ô filho, fala pro seu filho estudar. E deu certo, viu, Odirley? Deu certo que ele estudou. Entendia tá de formado. Bola, Entendia de bola ou não? Não, seu filho. O Odirley sim, pô. O Odirley na sim. hora, né? Meu filho, ele era trabalhador, ele se esforçava em tudo, né? Solta aí, Felipeira, solta aí. Mas você tá igual. Ó, cara, eu me livrei do Marcelo por enquanto, né? Aí trouxe o Israel. O Marcelo já tá querendo mandar até no programa do Elias no sábado já. Ah, vá. Sério? Falei no ar hoje pro Elias. Falei, Elias, você vai deixar de comandar, Marcelo? E o Israel agora também, cara. Tá deitando e rolando. Vou falar. Acho que o problema é quem senta na cadeira aqui, viu? Acho que é esse o problema. 3 da tarde, mais 47 minutos. Que trabalho feito aí pelo Arthur Eugênio Matias. E muita coisa de cabeça, viu? Não tem esse negócio de papel com... Grandes jogadores, né? Citados ali dos dois times, né? A Portuguesa com timaço também em 75. Vice-campeã paulista, perdeu para o São Paulo, mas com boa parte de jogadores que passaram pela Ponte Preta, ou no caso do Rui Rei, que passaria depois. Mas de cá, Marinho, Adilton, Serelepe, todos eles já haviam jogado na Ponte e estavam na Portuguesa de Esporte vice-campeã. E Santinho, que foi campeão paulista, pai do nosso querido Rodolfo, campeão paulista de 73. É isso aí. Bom, então vamos pro intervalo, 3 minutinhos, a gente volta com a ficha técnica do jogo, as escalações de Ponte Preta e Portuguesa no ar, já. Rádio Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão!
Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com, no Facebook e no Instagram. Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. União Proteção Veicular, proteção contra roubo, furto, colisão e perda total. 19 99977 9029. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. O Sinditaxi está ao lado do taxista. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior, no portal do Brasil. Futebol interior. Ficha técnica do jogo. Israel Moreira. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua. Como disse um querido torcedor aqui na abertura da jornada, em busca da esperança, quem sabe, de um suspiro, a Ponte Preta, a Associação Atlética Ponte Preta, vai a campo contra a Lusa com Diogo Silva no gol, é o goleiro número 12. Brian Borges, lateral direito número 31. David Braz, 33. Lucas Cunha, número 3. E Kevson, lateral esquerdo, número 37. O meio-campo de Gustavo Teles, 35. Tarek, 38. Elvis, 67. No ataque, Nicolas com a 8. Diego Tavares, 7. Luquinha, 70. Repeteco da Macaca, Diogo Silva, Brian Borges, David Braz, Lucas Cunha e Kevson. Gustavo Teles, Tarek, Elvis, Nicolas, Diego Tavares e Luquinha. O banco, Thiago Coelho, Júlio, Rodrigo Souza, Luiz Felipe, Rômulo, Jean Carlos, Miguel, Diogo, Juan, Caio Ganga, Pedrinho e Damião. O técnico Marcelo Fernandes. Última colocada no campeonato, 6 jogos, 1 ponto ganho. Um empate, 5 derrotas. A Macaca marcou 2, sofreu 10. Saldo negativo de -8. A última partida da Ponte acontece no dia 15. Por enquanto, todos os jogos da última rodada, dia 15. Anote aí, viu, torcedor? 8h30 da noite, tá? 8h30 da noite, domingo, a Ponte Preta joga no Moisés Lucarelli contra o São Paulo Tricolor do Morumbi. Futebol interior. A Associação Portuguesa de Desportos, escalada com Bruno Bertinato no gol número 1. João Vitor, número 2, Gustavo Henrique, número 3, Eduardo Biazuz, número 4, Caio Roque, 17, Guilherme Portuga, 20, Zé Vitor, 8, Gabriel Pires, 10, Everton, 7, Maceió, 19 e Renê, 21. O repeteco da Lusa, Bruno Bertinato, João Vitor, Gustavo Henrique, Eduardo Biazuz, Caio Roque, Guilherme Portuga, Zé Vitor, Gabriel Pires, Everton, Maceió e Renê. O técnico Fábio Matias. Esse é o time da Portuguesa, a Lusa do Canindé, que tá bem na competição, né? A Portuguesa no campeonato ocupa, nesse momento, a posição de número 6. 9 pontos ganhos em 6 jogos. Portuguesa tem 3 vitórias e 3 derrotas. Portuguesa não sabe o que é empatar no campeonato ainda. Marcou 7, sofreu 6. Saldo positivo de 1 gol. Último jogo da Lusa, também domingo. Dia 15 de fevereiro, fora de casa, no Maião contra o Mirassol. Arbitragem. Apita Douglas Marques das Flores. Assistente número 1, Alex Ribeiro. Assistente número 2, Anderson Emanuel da Silva. O quarto árbitro é o Fagson dos Santos. E o VAR, Adriano de Assis Miranda. Ficha técnica do jogo. Equipes escaladas, equipes definidas, a bola vai rolar daqui a pouquinho. Bom, a Ponte Preta não perde para Portuguesa já há um tempinho, né? Mas só foram poucos jogos também, foram só
2 jogos entre Ponte Preta e Portuguesa, depois da última derrota da Ponte para a equipe da Portuguesa. A última vitória da Lusa contra a Ponte foi no dia 1º de fevereiro, é isso, de 2015. Paulistão, Ponte Preta 2, Portuguesa 3. Foi a última derrota. Depois, a última derrota da Ponte, última vitória da Portuguesa, obviamente, né? De lá para cá, Paulistão 2024, a Ponte venceu 2-0 no Canindé. Em 2025, pelo Paulistão, empate 0-0, jogo disputado no Moisés do Carelli. Vocês vão lembrar, esse jogo da Ponte Preta contra a Portuguesa foi aquele jogo, a Ponte foi bastante criticada ainda com o Alberto Valentim, porque a Portuguesa teve 2 jogadores expulsos e a Ponte não conseguiu vencer o jogo. Sim, numa quarta-feira à noite, se eu não me engano. Exatamente, exatamente. Foi 0-0. Aqui, viu, Corsato, esse jogo aí, 2015, 3-2, eu estava lá no Moisés do Carelli. Mas eu estive em algumas vezes no Canindé. E você lembra de da Macaca, quando ainda William Batoré vestia a camisa da Ponte? E eu me recordo que no dia seguinte o Globo Esporte foi 3-1 para a Ponte no Canindé. E o Globo Esporte abriu o Globo Esporte com o Globo Esporte ainda edição de São Paulo, não tinha regional. Com o Planeta dos Macacos na voz do J Quest. E a torcida da Ponte fez hoje fala-se bonde, né? Mas naquela época foi numa caravana pesada, tinha bastante torcida da Ponte lá. E lá a Macaca naquela época, 2013, né? Com o William Batoré da última vez, 2013, ele foi até, acho que, o artilheiro do Campeonato Paulista. O Batoré, 13 gols. Sim. Né? Grande William Batoré. A Ponte venceu por 3-1. Ponte Portuguesa tem jogos. Torcedor aí que estiver no YouTube um tempinho, quando quiser, pode achar aí. Tem jogo no Pacaembu, jogo no Canindé, jogo do Dicá no Canindé, no Pacaembu contra a Portuguesa, quando o Dicá volta pra Ponte, faz um golaço, o Pacaembu tomado pelo torcedor Ponte Pretano. Tem grandes jogos entre Lusa e Ponte Preta, um dos grandes jogos do campeonato do estado de São Paulo, viu, Corsato? Ponte Preta e a Portuguesa, que um dia já fizeram grandes jogos, até jogos de finais de turnos, né? Na época, quando o Paulistão tinha decisão de turnos, Ponte e Portuguesa também já decidiram turnos. Bem legal ver esse jogo. Tomara aí que a Ponte consiga, Carlos Corsato, um resultado positivo. Esse Israel Moreira, ô Francisco, a Ponte vem hoje com uma camisa diferente, né? Aquela camisa retrô da Macaca, camisa preta, e a faixa não tá na diagonal, né? A faixa tá dividindo a camisa, né? Sai da gola, pra quem tá no YouTube, tô fazendo o gesto aqui, ó. Sai aqui, ó, da gola, a faixa, e vem e marca a metade. A faixa tá branca, né? E a camisa toda preta. Ficou bonito, mas é uma faixa diferente da Ponte Preta. A Ponte tá toda de preto hoje. E aí, Francisco, expectativa para esse jogo? Portuguesa e Ponte e Portuguesa no Canindé. Carlos, essa camisa aí, ela é uma homenagem à época que usava-se gravata. Por isso essa lista vermelha lá descendo atrás, no meio. Né? O time das 11 gravatas. Isso. E tem o P no lugar do APP, que também é homenagem a uma camisa também histórica da Ponte, no lugar do APP, o símbolo atual, né? Tá só a letra P. Muito bom. Carlos, ficou bonito. A Lusa também entrou de branco, né? Tá bonito até. Ficou bem bonito. Eu não gosto do número. Não camisa dá pra ver. Portuguesa, não dá pra ver, tem né? condições, mas né? eles não estão nem aí pra gente, né? Então, pra gente, eles não querem saber. Carlão... Nós temos tanto problema que eu não vou nem me preocupar com isso. Na verdade, Carlão, eu só queria fazer uma colocaçãozinha aqui. O Israel já tinha dado a dica ali também, né? Mas até comentei em off com você quando eu vi a escalação. Acredito que ele vai usar o Nicolas hoje como o Nicolas jogava na Copa São Paulo. Ele fazia mais ali o meia, né? O antigo ponta de lança encostado no centroavante. Então acredito que o Nicolas hoje vai jogar um pouquinho mais adiantado. O Elvis vai ficar um pouquinho mais para trás ali. E o Luquinha aberto e o Diego Tavares do outro lado. Carlão, um jogo interessantíssimo para a Portuguesa. Um jogo muito importante. Para a Ponte não se fala, em que pese os momentos serem diferentes, né? Para nós, infelizmente, brigando aí para ter um suspiro. Mas eu gosto de dizer e ser claro ao torcedor, Carlão. Na matemática, 2 mais 2 é 4. Então, na matemática, a gente tem que dizer que a Ponte ainda tem possibilidade. Mas o que complementa a matemática, que seria bola rolando, condicionamento físico, ou seja, tudo redondinho no campo, não tem. Então, à espera de um milagre, lembrei do filme e gostei do que o torcedor colocou aí. E eu vou definir hoje a minha expectativa assim, ó. À espera de um milagre.
Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. Rapaz, eu pesquisei hoje no jogo, né? Eu não sei se o Israel trouxe aí, mas eu vi tanta retrospectiva, né? De Ponte Preta e Portuguesa, né? Estatísticas de Ponte Preta e Portuguesa. Eu vou ficar com uma aqui que eu peguei no canal da Portuguesa, tá? Aliás, é o Museu da Lusa, por isso eu vou ficar com esse, tá? 126 jogos disputados, 41 vitórias da Ponte, 47 derrotas, 38 empates. Mas, cara, cada lugar fala diferente. A Ponte Preta, por exemplo, lançou um press-kit com outros números, né? Então, vou ficar com esse aqui que tá no perfil Museu da Lusa. Inclusive, por que estou usando isso? Porque afirma que o Futebol Interior faz a matéria usando essa estatística, então eu tenho que usar a estatística que foi colocada também aqui no site. Vai começar o jogo. Posse de bola da equipe da Portuguesa no primeiro tempo. Posse de bola da Portuguesa. Já vou identificar para você onde a Ponte Preta vai defender, tá? Ponte toda de preto, com a camisa retrô da Macaca. Número branco às costas. Portuguesa toda de branco. Apita o árbitro. Toca na bola. René tem bola rolando no Oswaldo Teixeira Duarte. E você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Este é mais um jogo da Ponte na Série A2 do Campeonato Paulista. Vem Portuguesa, levantamento na boca do gol, sobe a zaga da equipe da Ponte para tirar, completa, chega, tira dali a zaga da equipe da Ponte com o Kevson, joga essa bola para lateral, é lateral para a equipe da Portuguesa fazer a cobrança lateral cobrado, bola aqui no campo de defesa. Ponte, se estivéssemos no Majestoso, tomando, obviamente, né, as tribunas, né, as sociais da Macaca, a Ponte estaria defendendo o gol da FEPAS, atacando para o gol do portão de entrada do estádio Moisés Lucarelli. Para você que não tem imagem, imagine a Ponte postada do meio campo à direita do seu aparelho, a Portuguesa postada à esquerda. Goleirão da Lusa, o Bruno Bertinato, todo de azul. O da Ponte, o Diogo Silva, todo de amarelo. O Juizão, camisa rosa, meias rosas e o calção azul. O árbitro da partida, o Douglas Marques das Flores, 40 anos. Ele apitou 3 jogos neste campeonato. Bola para a equipe da Portuguesa. Vem bola aqui para o campo de ataque. Chega a zaga da equipe da Ponte para tirar mais uma vez. Chega ali o Gustavo Teles. Chega para tirar. Gustavo Teles que estava bem no derby. E aí com a expulsão do goleiro, o Marcelo Fernandes tirou ele. E aí a Ponte, para colocar o Elvis, eu entendi que ele errou, mas estava bem. E hoje ganha a vaga de titular. O Rodrigo Souza está no banco de reservas. Tem escanteio para a Lusa. Primeiro no jogo aqui pela esquerda. Quem vem lá, hein? Everton. Everton pra bola. Perna esquerda, levantou, tocou na boca do gol, toca de cabeça para trás, ela passa, vai embora. Foi o zagueirão que meteu a testa na bola ali, o camisa número 3, o Gustavo Henrique. Na primeira boa chegada da equipe da Portuguesa, o cruzamento, a batida de escanteio com a perna esquerda do Everton, capitão. Só sei que é o Everton porque está com a faixa, viu, Corsado? Porque é impossível ver o número dos jogadores da equipe da Lusa. No cruzamento, o desvio de cabeça do Gustavo Henrique, ela saiu em linha de fundo, tiro de meta para Ponte. 2 minutos, primeiro tempo, 0-0. E agora o capitão da Ponte, o Diogo Silva, uma resenha ali com o David Braz, porque o David Braz queria sair jogando, né, aquela jogada apoiada. Ele olhou pro David Braz e falou: Nananina não, pode ir embora que eu vou tocar essa bola lá na frente. E colocou a bola na frente, vem na marcação Nicolas, que, segundo informações, está negociado com o Santos, que não iria mais jogar com a camisa da Ponte, tá de titular hoje. Bola aqui na ponta esquerda, ele faz o passe, abre o jogo, vem a Portuguesa, bola com o Gabriel Pires, ele abre o jogo lá na ponta esquerda para Caio Roque sai da ponta, vem pro meio, vem na marcação ali para cima dele o Brian Borges, ele vira o jogo completamente lá da esquerda para a direita, sobe a zaga da equipe da Ponte com o Kevson para tirar de cabeça, aí vem, toca na bola ali o Biazos, o Eduardo, a bola volta para a Ponte, perde, recuperação, é pro René, vai queimar dali, bateu pro gol, pra fora, vai embora. Linha de fundo, quem bateu foi o Zé Vitor, rapaz. Zé Vitor ganhou essa bola e bateu pro gol. Todos os jogadores da Ponte foram pra cima ali da arbitragem pedindo falta em cima do Gustavo Teles. E ó, foi, viu, meus amigos? Era falta pra Ponte, mas o árbitro não deu não, viu, ô Israel Moreira? Não deu a falta e foi realmente. O Gustavo Teles ali, o braço esquerdo do jogador da equipe da Portuguesa, o Zé Vitor, ali forçou a queda
pra cima do Gustavo Teles, mas a Ponte precisa ter atenção. A posse de bola estava com a Ponte Preta e um sono ali, moscou um pouquinho o Gustavo Teles, não viu a presença do jogador da Portuguesa, foi falta, é bem verdade, acabou tomando a bola e arriscou de longe, perna direita, e ela também foi longe do gol do Diogo Silva. O tiro de meta já foi batido e a posse de bola é da equipe da Lusa com arremesso lateral. Gente, não dá pra ver os números dos jogadores da Portuguesa, tá? Vou pedir perdão aí pra vocês. Já com o número de vez em quando eu erro, imagina sem número, né? João Vitor põe a bola aqui no campo de ataque, toca a bola pra Maceió, fez o passe atrás, é pro João Vitor, perna esquerda, vai fazer, bateu pro gol, pra fora! Passa, vai embora de novo, só dá Lusa. Agora aqui da direita pra esquerda, o chute de perna esquerda, saiu à direita do Diogo Silva, quase o gol da Portuguesa. Fala aí, Israel. Quase o gol. Acredito que tenha sido o René. E foi ele mesmo, camisa número 21, perna esquerda, né, na tabela, com outro jogador de ataque, o Maceió da equipe da Portuguesa, na tabela entre os dois. A zaga da Ponte ficou olhando ele com a perna esquerda, mas bateu desequilibrado. Sorte da Macaca, hein? A bola saiu em linha de fundo mais uma vez. O tiro de meta pra Ponte já batido. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, vai participando com a gente no YouTube Futebol Interior, deixa lá sua mensagem, Ponte vem trabalhando bola com o Lucas Cunha. Lucas Cunha na ponta direita, ele faz o passe, abre o jogo, toca a bola ali pro Brian Borges. Brian Borges foi até perder, perdeu, recuperação pra Lusa lá na ponta esquerda, vem Portuguesa, vem Lusa, Maceió, fez o passe um pouco mais atrás, é pro Caio Roque, vem trabalhando bola pra equipe da Portuguesa, ele vai pra linha de fundo, vai pra tentar fazer o cruzamento, voltou, tocou bola ali pro Maceió, chega a zaga da Ponte, tira. Joga a bola para lateral, lateral para a equipe da Portuguesa fazer a cobrança, canto alto da sua tela, canto alto de qualquer que seja o seu aparelho, lateral para a Lusa fazer a cobrança lá pela ponta esquerda, lateral para a Portuguesa. A Ponte tem o Tarek no time titular, né, que jogou na Portuguesa. Tem o Tarek e tem também o Marcelo Fernandes. Marcelo Fernandes foi jogador da Portuguesa, rapaz. Em 2003. E se não estivesse machucado e não estivesse em campo, o Cristiano, né? Isso. Seria também mais um jogador que vestiu. O Guilherme Portu, que tá na Portuguesa, jogou na Ponte em 2024. E o Hudson também, né? O Hudson também. E tem o Igor Torres também. Igor Torres também jogou na Macaca. Também jogou na Ponte Preta. Bola pra equipe da Portuguesa, aqui na ponta direita, era pro Maceió, vem na zaga da Ponte, chega pra tirar dali, rouba essa bola, perde na sequência. Era o Luquinha que tava por ali, o árbitro para marcar a falta pra equipe da Ponte fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Então é isso, gente. Matematicamente, o empate rebaixa a Ponte pra Série A2. Vem bola pra Macaca aqui no campo de ataque. Era pro Diego Tavares. Chega a zaga da equipe da Portuguesa, domina. Tavares não teve o domínio, né, velho? Ele não conseguiu dominar. O Tavares que jogou muita bola contra o Guarani. Bola aqui na ponta esquerda para a equipe da Portuguesa. Era pro Maceió, que tá lá pela ponta esquerda. O passe foi muito forte para ele. A bola acaba saindo para lateral. É lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Exato. Lateral para Macaca. Chamou, falou, Israel. A chuva forte no Canindé nesse momento, hein? Caindo um pé d'água ali. O campo já estava pesado antes da partida pela chuva que caiu em São Paulo antes do jogo. Agora também durante a partida, nesse início de primeiro tempo. Cai água no Canindé, 0-0 Ponte Portuguesa. O Douglas Marques das Flores, árbitro de 40 anos, foi formado na academia da Federação Paulista de Futebol na arbitragem em 2006. Apitou 3 jogos nesse Campeonato Paulista. Uma vitória do mandante e 2 derrotas. Ele apitou Noroeste 2, Velo 0, Ponte 0, São Bernardo 1, portanto tem um jogo da Ponte aí já nesse campeonato no currículo. Primavera 3, Novo Horizontino 4. Portanto, 3 partidas ele apitou aí nesse campeonato. Campeonato Paulista 2026, canais Futebol Interior. Rádio APADV, KDV, aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, vai participando junto com a gente, vai mandando mensagem pra cá, vai deixando aqui a sua mensagem, a gente fala de você, torcedora. Rapaz, até agora o Elvis não tocou na bola, você acredita? 8 minutos. Eu tô vendo aqui ele abrindo os braços, né?
É estranho ver ele sem a 10 e sem a faixa, mas ele tá ali com a 67 no meio do campo. Bola para a equipe da Portuguesa, trabalha a bola Biazos para Gustavo Henrique. Ele faz o passe longo aqui na ponta, chegou a zaga na ponte para tirar dali. A bola volta aqui pela direita. É o João Vitor, ele sai, volta essa bola lá pelo setor de ponta esquerda, sai jogando para a equipe da Portuguesa pro camisa de número 19, que é o Maceió. Fez o passe lá na ponta esquerda, cruzamento muito forte do Caio Roque. Muito forte, ela foi ali na faixa Leões da Fabulosa. Foi embora, liga de fundo, tiro de volta para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. União Proteção Veicular, proteção contra roubo, furto, colisão e perda total. 19 99977 9029. Daqui a pouco a bola vai rolar. Estádio Brinco de Ouro da Princesa, sequência do Campeonato Paulista de 2026. Tem Guarani e Botafogo. Botafogo e Guarani na seguidinha aqui nos canais Futebol Interior. Bola para a equipe da Portuguesa, trabalha a bola aqui pela ponta direita com o René. René volta essa bola aqui pro camisa número 2, é o João Vitor. João Vitor sai trabalhando, volta a bola aqui um pouco mais atrás pro zagueirão Gustavo Henrique. Ele volta a bola ali pro Bruno Bertinato. Bertinato vai ter que trabalhar com a perna esquerda. Ele faz o passe longo, a zaga da Ponte falha. É o Brian Borges que tá por ali. Domina, perde, ganha a bola para a equipe da Ponte. Toca a bola ali pro David Braz. David Braz vai voltar essa bola na ponta esquerda pro Diogo. Tira, Diogo. Ela parou na poça d'água. Ele bate com a perna direita. A bola volta pra Ponte. Lá na direita pro Nicolas. O Nicolas toca errado na bola. A bola volta pra Portuguesa. Vem Portuguesa. Trabalha a bola aqui na ponta direita. Vem a Luz. A bola com o René. Voltou essa bola aqui um pouco mais atrás pro Guilherme Portuga. O Portuga fez a finta. Chega na marcação pra cima dele. Ganha pra equipe da Ponte. A Macaca ganha essa bola. A bola volta aqui pela ponta esquerda pro Kevson. Kevson faz o passe na ponta. É pra Macaca. É pra correr pro Luquinha. Vai, Luquinha. Colocou a bola na frente. Chegou a zaga da Portuguesa, tira. Rapaz, ele levou azar agora porque o campo, né, a poça, né, parou a bola e aí ele teve que frear. Chegou a zaga da Portuguesa, tirou a linha de fundo, escanteio, segundo no jogo, primeiro pra Ponte, Israel. Primeira boa chegada da Macaca ao ataque, no contra-ataque rápido, puxado pelo Luquinha, ganhou até da zaga da equipe da Portuguesa, mas na recuperação o zagueirão Gustavo Henrique foi bem pra bola, colocou em escanteio lado esquerdo de ataque, Elvis na bola. Vem Elvis pra fazer a cobrança do escanteio para a equipe da Ponte, 0-0 Ponte, Portuguesa e Ponte, 0-0 a Portuguesa vem de vitória, ganhou do Primavera na última rodada. A Ponte vem de derrota, perdeu pro Guarani no derby número 213. A Ponte só tem 1 ponto. A Portuguesa tá bem no campeonato. A Lusa tem 9 pontos na competição, é a 6ª colocada. Tá indo a 10 com esse empate, a Ponte indo a 2 pontos. Elvis pra bola, perna direita, bateu fechado, João Vitor. No primeiro pau, não teve força na bola, a bola acabou saindo pra lateral, vai lateral pra equipe da Ponte fazer a cobrança aqui pela ponta esquerda. Lateral pra Macaca fazer a cobrança. Veio pra pegar a bola ali o Brian Borges, rapaz. Aí deixou a bola ali pro Kevinson. O Brian Borges estava aqui na ponta esquerda. Bola pra Macaca, ganha Gustavo Teres, faz a finta, vira, toca o jogo pra Luquinha. Vai Luquinha, na ponta por baixo. Chega João Vitor, tira. Joga a bola, linha de fundo, é mais um escanteio pra Ponte. Trabalho do Luquinha aqui pela esquerda, hein, Israel? Trabalho do Luquinha, passe de bola do Gustavo Teles, buscou a linha de fundo, o João Vitor deu o carrinho, colocou em escanteio, mais um, é o segundo da Ponte, no mesmo lado esquerdo, e ele mesmo, Elvis na bola. Vem Elvis pra fazer a cobrança do escanteio. O Brian Borges tá chegando perto aqui pra pegar a bola. Vamos ver se o Elvis vai fazer aquela jogada ensaiada. Não, vai mandar direto. Elvis pra bola, levantou primeiro, pau! Zagueiro da Portuguesa não foi, jogador da Ponte cabeceou pra trás. Parecia zagueiro da Portuguesa, ele confundiu o lado, sei lá, as camisas. E olha que a Portuguesa tá de branco, hein? A Ponte tá toda de preto. Meu Deus, que coisa horrorosa. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo. E placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa. E como passa? Passados 12 minutos e 40, quase 13. No regressivo 32. Para terminar o primeiro tempo de jogo no Giro do Giro. Eu giro que giro o placar do futebol para você. Série A1, Campeonato Paulista 2025. 7ª rodada no Canindé. O placar. Futebol Interior, Rivalo aponta. Ponte, Portuguesa, Ponte 0-0, Rivalo abraçou o futebol de verdade. É hora de
Pode você também fazer parte disso. Acesse o QR Code que está na tela aí, ó. Tem cashback de até 25% te esperando, hein? Rivalo, nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade. Site para maiores de 18 anos. Portuguesa vem, cruzamento na grande área, Diogo Silva. Sai do gol, fica com ela o goleirão da equipe da Ponte. Campeonato Paulista, Série A1, daqui a pouco, 18h30, Novo Horizontino e São Bento. Acompanharemos aqui no Placar ao Vivo Futebol Interior. Também às 18h30, Guarani e Botafogo, com Daniel Farias, Pedro Lino e Roberto Marcondes. 8h30 da noite, a bola rola hoje para São Paulo e Primavera. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. 14 minutos, primeiro tempo. Francisco, você tá ligado no jogo aí? Fala do jogo, 0 Ponte, 0 Portuguesa. Carlão, jogo morno, né? O estado do gramado prejudica bastante. A Portuguesa começou em cima, mas já tá tendo dificuldade, né? Pelo encaixe do meio campo da Ponte para trás. A Ponte começa a estabilizar, começou meio perdido. O Brian Borges meio deslocado, agora tá começando a pegar o jeito. A Ponte, através do Luquinha, tem conseguido levar um pouco de susto para a Portuguesa, mas ainda é um jogo que não se definiu, Carlão. Para mim ainda está muito equilibrado, com uma leve superioridade para a Portuguesa. Portuguesa vem, bola aqui para o campo de ataque, bola para o Maceió. Maceió toca a bola ali para o João Vitor. João Vitor vai para o cruzamento, foi travado ali pelo Kevson, que ganha essa bola para a equipe da Ponte. E a Macaca vem, Nicolas faz o passe aqui na ponta, tentou na marcação, chegou a zaga da equipe da Portuguesa. Chega roubando a zaga aqui da equipe da Portuguesa. A bola ali era pro camisa número 8, o Nicolas. A bola volta, foi o Luquinha que fez o passe para ele. Bola pra Portuguesa, aqui na ponta direita vem Lusa, vem na marcação. Jogador da equipe da Ponte tentou derrubar, não conseguiu. Fez o cruzamento, era pro René na grande área. Chega Brian Borges, tira. Sai jogando pra Ponte, ele toca errado, não conseguiu dominar aqui o Luquinha, a bola volta pra equipe da Portuguesa, aqui na ponta direita, pro Zé Vitor rouba essa bola, João Vitor passa, pede, ele não toca, fez o passe, o João Vitor tá um pouco mais atrás, tem o René também, ele volta, sai jogando bola aqui pra equipe da Portuguesa. Quem que enxerga essa porcaria desse número da Portuguesa? Jesus Cristo. Bola pra Gustavo Henrique Biazos, lá na ponta esquerda, ele volta a bola pra Caio Roque. Eu fico imaginando, cara, quem que é o motivado, competente que faz esse tipo de coisa. Bola na ponta esquerda, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, sobe a zaga da Ponte para tirar, tira ali o Gustavo Teres, a bola volta para a equipe da Lusa, vem o Portuga faz o passe, abre o jogo, toca a bola pro Everton, pro Portuga, queimou dali, bateu pro gol, na trave! E aí a sorte é que sobrou pro Kevson, que chega para tirar, a arbitragem marca impedimento, mas ela tatuou a trave do goleirão da Ponte agora. Em Isael Moreira. E o impedimento bem marcado. Houve um desvio antes ali do René, camisa número 21 da equipe da Portuguesa de cabeça. Por isso ela pegou a trave, surpreendendo até. E olha que o Diogo Silva pegou na bola também. Defesaça do goleirão da Ponte, mas o impedimento já estava marcado. Sorte da Macaca que não deu em nada. 0-0, posse de bola da Ponte. Então, mas o que estava impedido não foi o cara que tocou na bola, né? Não foi, mas estava impedido na jogada. Ah, sim, mas será que se tem gol eles anulam? Não sei, hein? Bola para a equipe da Ponte, cruzamento, levantamento na grande área, pega o goleiro Bruno Bertinato, foi para ela, fez a defesa, o goleirão da equipe da Luz, Israel. Primeira chegada da Ponte pelo lado direito de ataque, Diego Tavares foi ao fundo, fez o cruzamento, buscava o Nicolas, mas o goleirão Bruno Bertinato fez a defesa, já saiu pro jogo, tem jogador da Ponte caído, é o Nicolas caído dentro da grande área, viu, Corsato? E o Nicolas tá de centroavante, né, Frank? O Nicolas está de centroavante. Aí, Corsato, o cidadão está trabalhando na jornada esportiva, com os colegas aqui, olha, vê a torcida no Canindé. Eu conheço alguém, né, que está lá, que coisa, né? Pois é, a Ponte nunca estará sozinha. Hoje eu lembrei de uma música, que é uma música internacional e eu gosto muito, né? Daquele programa que você tinha na madrugada? Sim. Como é que chamava o programa? Love Songs. Mas não era na madrugada, era às 10 da noite. A música de uma banda de rock americana fez sucesso na década de 80. Rio Speedwagon. A música era Keep on Loving You. Eu só quero continuar amando você. Só isso, Macaca. Eu só quero continuar te amando. Coisa linda da minha vida. Bola para a Portuguesa. Gustavo Henrique. A Ponte está sendo maltratada, mas a Ponte vai dar a volta por cima. Aguardem. A Ponte vai
dar de novo alegria para sua torcida, eu tenho certeza disso. Gustavo Henrique, ele volta, trabalha essa bola lá para Eduardo Biazos. Biazos na ponta, o passe é longo, lá na ponta esquerda, domina o René, vai queimando ali, perna direita, bateu pro gol, para fora! Perna direita, bate, aquela jogada que o Gé fazia muito na Ponte, né? Ele saía da esquerda e vinha pra direita e batia. Com a perna direita, ela foi embora, linha de fundo, tiro de volta pra Macaca fazer a cobrança. Que perigo, levou a Lusa pra Ponte agora, em Israel Moreira. Seria um golaço, a jogada começou com o lançamento do Guilherme Portuga ainda na intermediária, o Maceió, camisa 19, dominou no peito, trouxe pra dentro, bateu com a perna direita, buscando o ângulo esquerdo do goleirão Diogo Silva. Pra sorte da Macaca, ela foi em linha de fundo e o tiro de meta já foi batido, 18h40 do primeiro tempo, 0-0. O Maceió corre pela esquerda, o René tá correndo pela direita, né? É isso. E o Everton que tá ficando pelo meio? O Everton é o grandalhão meia que não pegou mais na bola também, hein? Mas é o campo pesado, mas é bom jogador. Né? Mas é o que fica ali mais pelo meio, é o capitão, né? Tá com a faixa. O capitão é ele, não é o... É o Gabriel Pires, desculpa. O Gabriel Pires é o capitão. O Everton é o que está mais centralizado. Isso. Bola pra equipe da Ponte. Bola para a equipe da Macaca. Fazer a cobrança aqui pelo setor de ponta esquerda. Canais Futebol Interior. Rádio APADV, Cadevi. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Pra você ligado aqui nos canais Futebol Interior, vai participando no YouTube Futebol Interior. Agora o Brian Borges saiu limpando todo mundo ali, hein? Toca a bola pra Diego Tavares, Tavares pro Teles. Teles tentou fazer o passe lá pro Diego Tavares, que tava lá na direita, né? Não conseguiu dominar, a bola voltou pro time da Lusa. Bola pro Portuga, tenta fazer o passe ali no meio. Tá pedindo falta o jogador da Portuguesa. O jogador da Ponte também tá caído ali, o Brian também tá pedindo falta. Mas o Douglas não quer saber de conversa não, manda seguir. A Ponte já perdeu a bola a Ponte, aqui na ponta direita, é pro René, vem na disputa de bola com ele ali, o David Braz. Ele achou que a bola ia sair, mas só achou, né? Aí teve que trabalhar a bola pro Tarek, que tá jogando contra a Portuguesa, ele que esteve na Portuguesa, o Tarek. Ele sai da Portuguesa, vai pra Ferroviária, e aí da Ferroviária, o ano passado, ele vem pra Ponte Preta, o Tarek disputou a Série B pela Ferroviária o ano passado. Aí vem Ponte, ganha essa bola, olha o Tarek, foi bem na bola, ganhou a bola pra Ponte, toca a bola pra Diego Tavares. No carrinho, jogada perigosa do jogador da equipe da Portuguesa, é o que marca ali a arbitragem, jogada perigosa do jogador da equipe da Portuguesa agora, hein, o Israel Moreira. O Guilherme Portuga, né, o camisa número 20, deu o carrinho ali com os dois pés ali, pegou a bola e o jogador da Ponte, o árbitro em cima do lance, o nosso querido amigo árbitro, o Douglas Marques das Flores, anotou a falta está marcada para a Ponte ali no centro do campo, 0-0. E o Portuga que tá pendurado, hein, se tomar cartão aí não joga contra o Mirassol na próxima rodada, o jogador da Ponte tá caído, a bola tá parada. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. É o Diego Tavares que tá caído, é falta pra Ponte. Sabe o que deixa mais triste esse aqui? É que o time da Ponte, apesar de todos os problemas, não é um time que você pode dizer que é um time ruim. Não teve preparação para o campeonato. Se tivesse tido um mínimo de preparação, a Ponte teria feito um campeonato digno, né? Mas fazer o quê? Brian Borges, lá na ponta direita, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, era pro Nicolas, a zaga tira, a bola volta pro Elvis, perna direita, vai queimar dali, bateu pro gol, chegou a zaga, tirou, voltou pro Elvis de novo, bate pro gol, chega a zaga de novo, tira, a bola volta, toca de cabeça ali a zaga da equipe da Ponte, a bola voltou, olha o Elvis, tem habilidade ou não, hein? O nosso ex-10, agora 67, na direita pra Brian Borges, ele fez a finta, hashtag pega a 10 de volta, Elvis, bola pra Brian Borges, lá na direita, ele fez a finta, linda finta, trouxe a bola para a perna esquerda. Aí ele tinha o Elvis aqui na ponta da área, mas acho que era para cruzar, né? Não era para fazer o que fez. Aí a bola voltou pro time da Portuguesa, aqui é falta. Falta do Lucas Ramon, zagueiro da Ponte, camisa número 3. Jogo tá parado, falta para a equipe da Portuguesa, em Israel. Falta, puxou o jogador da equipe da Portuguesa, o Lucas Cunha, número 3, amarelado. Primeiro cartão do jogo, cartão amarelo pro zagueirão da Macaca, não estava pendurado. Então está amarelado o jogador da Ponte, falta perigosa, aliás, falta marcada e já batida pela equipe da Portuguesa. É isso, Lucas Fornazielli tá mandando um abraço lá pro pessoal do Tocantins. Fala, Lucas, como é que tá o amigo aí, rapaz? Não sei se vão ter aquela paralisação para hidratação, né? Porque tá chovendo, né?
Sei não se vamos ter essa paralisação aí. Bola aqui na ponta, ele trabalha, acho que aí tem que ter bom senso, né? Tá chovendo, pô. Bola aqui no campo de ataque, volta, a bola pra equipe da Portuguesa aqui na direita, é pro René, vai queimada ali, direto pro gol, pra fora, vai embora. Linha de fundo, tiro de volta pra ponte, e atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você, tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo, aproveite porque o tempo passa e como passa. Vamos ter a paralisação para hidratação, sim. É só abrir a boca pro céu e deixar a água cair na boca. 23 minutos no regressivo 22 para terminar o primeiro tempo de jogo. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol para você. Série A1, Campeonato Paulista, 7ª rodada. Oswaldo Teixeira Duarte. O icônico Canindé, capital paulista. Te contei não, Portuguesa Ponte, Portuguesa empatam 0-0, placar ao vivo, futebol interior, Rivalo, Rivalo, meus amigos e minhas amigas, nada ganha da emoção. Acesse o QR Code que está na tela, faça parte desse movimento em prol do futebol de verdade, aproveite o cashback de até 25%, 25% de cashback, jogue com responsabilidade, site para maiores de 18 anos, Série A2, Campeonato Paulista, ontem no Clássico, Taubaté 1, São José 2. Jogo que começou às 3h30 da tarde. O São Bento está conseguindo o primeiro ponto no campeonato, vai empatando em casa com o Grêmio Prudente, 0-0. A bola tá rolando também para Água Santa e Juventus Internacional de Limeira, Votuporanguense, Ferroviária, 15 de Piracicaba, Ituano e Santo André. Os jogos nesta tarde de sábado. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, parada para hidratação. E o Franco Francisco vai falar, fala Franco do jogo aí, 0-0 Ponte Portuguesa. Carlos, a Portuguesa vai confirmando com o passar dos minutos uma pressão maior em cima da Ponte, né? Em que pesa a jogada da trave lá já tá com irregularidade, sai gol, eu acho que não ia valer não, acredito eu. Mas assim, Carlos, a Ponte tá com muita dificuldade na meia cancha, né? Eu vi aqui agora no intervalo, o Marcelo estava conversando bastante com o Teles, puxando o posicionamento dele, conversando com o Nicolas, chamando o Luquinha aqui. A Ponte precisa, Carlos, achar uma maneira de fazer uma ligação. Tá tendo um hiato muito grande, um espaçamento entre os compartimentos do time, né? E não tá fácil não, Carlos, o jogo não tá fácil. É aquilo que a gente falou, é um jogo de muita superação. A Ponte vai precisar muito daquilo que eu temo, condicionamento físico no jogo desse. A Ângela Maria tá dizendo que a Ponte é eterna. A bola voltou a rolar, hein? Voltou a rolar a bola com 26 minutos deste primeiro tempo, tá 0-0. Bola pra Portuguesa. A Ponte tinha a bola com o Diogo Silva, mas a Portuguesa dominou. Aí a Ponte já voltou. Gustavo Teres tá jogando bola o menino. Bola pro Elvis. Tentou fazer o passe no meio, procurava ali o Nicolas, que tá jogando um pouco mais à frente. Chega a zaga da Portuguesa, tira. Aí vem o Gustavo Teles. Rapaz, o que esse moleque tá jogando de bola. Uma das coisas boas da Ponte Preta aí com todos esses problemas. Bola na ponta. Trabalha a bola com o Lucas Cunha. Lucas Cunha vira o jogo na ponta direita, vem trabalhando a bola para a equipe da Ponte, toca a bola ali pro Brian Borges. Borges toca a bola lá na ponta direita, era pro Diego Tavares. Diego Tavares não conseguiu pegar, chega o Eduardo Biazos e ganha essa bola para a equipe da Portuguesa. O Ricardo Monteiro, esse Lucas é muito fraco, igual no lance do derby. Tá dizendo aqui o Ricardo Monteiro. E a Ponte vem. Bola aqui pro campo de ataque. Teles pro Diego Tavares. Tá na grande área. Vai queimar dali. Bateu pro gol. Ela passa. Não era o Tavares não. Era o Elvis, viu? Era o Elvis que tava por ali. Ele bateu cruzado. Bateu direto pro gol, Elvis. Ele poderia ter chutado, né? Não, ele não bateu pro gol, não. Ele tocou pro Tarek. Ele tocou pro Tarek. É que o Tarek tentou fazer o gol ali de calcanhar, é isso, Israel Moreira? Me conta, Israel Moreira. É isso, o Elvis, boa chegada da Ponte pelo lado direito de ataque, o Elvis chegou ali, aliás, bola roubada mais uma vez e o passe feito pelo Gustavo Teles. Colocou o Elvis, olha a Portuguesa. Olha a Portuguesa na ponta, vai fazer, queimou dali, bateu pro gol, Diogo Silva sobe, chega, David Braz tira. O Diogo Silva espalma.
O chute do Maceió. A bola subiu, estava entrando no gol. David Braz tira. Sensacional. 2 defesas no mesmo lance. Uma do Diogo, outra do David Braz. Escanteio para a Portuguesa. Escanteio. Chegada pelo lado esquerdo de ataque. Na bom passe ali. Marcou bobeira o jogador Brian Borges da Ponte. Não viu o jogador às suas costas. Por pouco no seu gol. Escanteio cobrado. Portuga pra bola. Levantou, tocou na boca do gol. Toque de cabeça. Diogo Silva. Zagueirão chegou ali, ó, cutucando de baixo ou de cima para baixo, como tem que ser. Ela quicou e o Diogo Silva não deu rebote, não fez a defesa. Quase a Portuguesa chega lá de novo, Israel. Quase, na cobrança de escanteio do Gabriel Pires, o meio-campo da equipe da Lusa, de cabeça o Eduardo Biazuz, ou Biazus, de cabeça fez o que você disse, cabeceou, bola no chão, não deu rebote, o Diogo Silva fez boa defesa, sorte da Macaca, que tem um bom goleiro, que ainda está ali defendendo a sua meta, 0-0 no Canindé. Paulo César Mattioli, estou trabalhando e ouvindo o jogo, vamos ganhar ponte. Ricardo Monteiro, boa transmissão, Corsato, tô na escuta. Renata Dalgalo, aguenta coração, diz ela aqui. J. Santos. Valeu, obrigado. O Lucas Lopes. Também tá ligado, Lucas Lopes Fornazieri. Valeu. O Antônio Tontoli. Vamos, ponte. O Lucas Lopes fala que o bagulho tá louco. Lucas, vem ponte, bola aqui pro campo de ataque, chega a zaga da equipe da Portuguesa, domina essa bola, joga essa bola aqui um pouco mais atrás, o Gustavo Henrique, pro goleirão Bruno Bertinato, Canais Futebol Interior, Rádio APADV, KDV, aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas, tem tudo para seu poço artesiano. Portuguesa vem na ponta esquerda, bola pro Maceió, vai pro cruzamento, por baixo, chega a zaga da Ponte, tira, joga a bola, linha de fundo, escanteio pra Lusa lá na esquerda, é o terceiro escanteio pra Portuguesa no jogo, Israel. Mais um agora pelo lado esquerdo de ataque, o próprio Maceió possivelmente vai pra cobrança, tentou o cruzamento, conseguiu a zaga da Ponte, o Brian Borges se recuperar, colocar em escanteio, já batido. Batido, curtinho, bola pro Portuga pra Maceió, trouxe a bola pra perna direita, por baixo, chega Brian Borges pra tirar, não tinha ninguém da Ponte, a Ponte toda retraída, aí vai queimar dali, bate pro gol, pra fora a linha de fundo. Bateu ali o jogador da Lusa. Ela foi embora, linha de fundo, tiro de volta pra Macaca. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. União Proteção Veicular. Proteção contra roubo, furto, colisão e perda total. 19-99977-9029. Ponte sai jogando, aquela jogada apoiada agora aqui no campo de defesa, a bola pro Lucas Amon, que já tem cartão amarelo, o Lucas Cunha, né, que já tem cartão amarelo, ele faz o passe, abre o jogo aqui na ponta direita, bola pra Ponte, já tá impedido, né, levantou ali o bandeirinha, confirmou a arbitragem, impedimento do Nicolas, jogador da equipe da Ponte, o jogo tá parado. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. O Sinditáxi está ao lado do taxista. Zé Vitor, na direita, toca a bola pra René, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, pegou na zaga da Ponte, pegou no Lucas, e aí ficou pro Diogo Silva, que tá com o uniforme todo sujo já, sai do gol, porque tá chovendo, viu, sai do gol pra fazer a defesa, aí o Tarek não dominou o passe do Elvis, deu de presente pro time da Portuguesa lá na ponta esquerda, bola pro Maceió que tem proposta de time do exterior, pra sair da Lusa, voltou, trabalhou na ponta esquerda, muito forte o passe pra ele, muito forte o passe do René. Não sei se foi o passe ou se foi o chute, né? Mas aí o Maceió não conseguiu dominar, não. A bola ficou pro goleirão da equipe da Ponte, o Israel Moreira. Isso, boa sorte da Ponte, né? Só uma correção, que é eu que induzi você ao erro por causa desse bendito ou maldito número de uniforme. Quem está pelo lado direito aqui, esse baixinho aqui, é o Everton, camisa 7. O René é o centralizado lá, ó. Perto do zagueiro da Ponte. E lá pelo lado esquerdo é o Maceió, como você vem descrevendo. E agora o segundo cartão amarelo do jogo e o segundo pra Ponte, hein? O 37 é o Kevson, que acabou atingindo ali o jogador da equipe da Portuguesa, pisou ali pra cima do jogador da Portuguesa com o pé direito, realmente acertou ali. Foi o Guilherme Portuga. E está bem marcado a falta e o cartão amarelo, o segundo do jogo pra Ponte. Kevson, 37 amarelado. Merecido o cartão pra ele. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. 32 minutos passados, primeiro tempo de jogo no regressivo, 13 para terminar o jogo no primeiro tempo. No giro do giro, meu giro que gira o placar. Futebol Interior, Rivalo. Placar ao vivo, Futebol Interior, te contei não, Série A1, Campeonato Paulista, no Canindé, Osvaldo Teixeira Duarte.
Portuguesa Ponte, Ponte Portuguesa, 7ª rodada, 0-0, Série A2, Campeonato Paulista, bola rolando para São Bento, Grêmio Prudente, esse jogo no segundo tempo, tá 0-0, jogos das 4 da tarde, Água Santa, Juventus, Internacional de Limeira e Votuporanguense empatam 0-0, logo mais às 18 horas, Ferroviária, 15 de Piracicaba, Ituano e Santo André, placar ao vivo, Futebol Interior, Rivalo, nada ganha da emoção, maior patrocinador do futebol paulista, agora também apoia o seu time do coração. Acesse o QR Code que está na tela e aproveite desconto de até 25%. Site para maiores de 18 anos. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, vem, Zé Vitor faz o passe na ponta, vai pro cruzamento, chega a zaga da equipe da Ponte, só olha na bola ali o Brian Borges, o Diogo Silva vai ficar com ela. Então só pra me entender aqui, quem tá jogando aqui na direita é o Everton, certo? Isso, camisa número 7. O Everton tá na ponta direita. Quem que tá entrando no meio ali, então? É o René, é isso? É o René 21. É o René 21. E o lado esquerdo é o Maceió 19. É o Maceió. Muito bem, muito obrigado, viu? Israel Moreira, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. A Silvana Pádua tá dizendo aqui, Dali Portuguesa. Ângela Maria tá agradecendo pela transmissão, diz que tá no trabalho na FEEC. E vem Portuguesa, bola aqui pro campo de ataque, vai queimar dali, bateu pro gol, ela passa, vai embora. Rapaz, o lance da Portuguesa, bola infiltrada dentro da zaga da equipe da Ponte. Ninguém pegou o jogador da Portuguesa que bateu e acho que até sentiu ali a perna, a coxa, mas ele bateu, procurava o canto do goleirão Diogo Silva que pulou. Se vai pro gol era a caixa, que perigo, hein, Israel? Seria o primeiro da Lusa. Foi o Maceió 19 mais uma vez pelo lado esquerdo de ataque. O Everton ficou o pé da vida. Até uma palavra aí. Ficou pé da vida com o jogador que queria o passe. Pelo lado, entrava sozinho pelo lado direito, mas o jogador da Portuguesa de frente pro gol acabou arriscando. Sorte da Macaca, saiu em linha de fundo. O tiro de meta já foi batido e a posse de bola de novo é da equipe da Lusa. A Ponte não tem a bola é da Portuguesa. Maceió vem, briga com o jogador da Ponte. Falta, o jogo tá parado. O Viana tá ligado com a gente, o J. Paulo e Bru. Abraços, Israel, meu amigo. J. Paulo e Bru. Opa, grande JP, um abraço, hein, Zé Paulo? Um abraço, meu parceiro, tamo junto. Bru, o que é? Que é esposa, será? Não, aí você me pegou. Hein, J. Paulo e Bru. Vem a equipe da Portuguesa, a bola aqui pela direita, o árbitro tá pegando uma falta. Falta em cima do jogador da Ponte, jogo tá parado. É falta pra Ponte. É o David Braz, briga com a bola, com o jogador da Portuguesa. O jogador da Portuguesa, ele quer a bola só pra ele. Né? Não quer largar a bola de jeito João nenhum. Vitor. É o lateral João Vitor. Disputa ali com o Luquinha, 70, a falta está marcada pra equipe da Ponte. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Vai mandando mensagem aqui, na medida do possível. A gente vai lendo as mensagens. Eu sou obrigado a ler só as que vêm com o superchat. Cash. Bola para a equipe da Ponte, lá na ponta direita vem Macaca. Vem o passe, virou. Trabalhou na ponta pro Luquinha, vai queimar dali, bateu pro gol. Rasteirinho. Queimando o chão ali, Bruno Bertinato. Não deu rebote, fez a defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Gustavo Henrique trabalha a bola aqui no campo de defesa para a equipe da Portuguesa. Toca a bola para João Vitor, que perde a bola ganha para a equipe da Macaca. A bola para Luquinha, já passou, o Kevson pediu. O Luquinha sai da ponta, vem pro meio, foi pro chão, ficou pedindo falta. O árbitro não deu, a bola voltou na ponta para Macaca. Trabalha o Lucas, zagueirão da equipe da Ponte. Lucas Cunha vira o jogo na direita, toca a bola para Brian Borges. Brian Borges tentou tocar pro Tavares, foi pro chão. O árbitro tá parando para marcar.
Ele tá marcando falta ou lateral pra Ponte? Falta. Tá marcando a falta pra cima do Diego Tavares, camisa número 7. Quem fez a falta ali foi o lateral esquerdo da equipe, o Caio Roque, o camisa 17 da Portuguesa, fez a falta. A falta está marcada lá do direito de ataque. Quem sabe, Elvis na bola, a bola vai pra dentro da grande área. Quem sabe aí a chance da Ponte de abrir o placar. É falta pra Ponte e continua chovendo. No Oswaldo Teixeira Duarte é falta pra Macaca fazer a cobrança. São 2 cartões no jogo, os 2 pra Ponte. Lucas Cunha e Kevson, jogadores da Macaca. Nenhum dos dois pendurado, né? Então, por enquanto, eles podem jogar o último jogo contra o Tricolor, contra o São Paulo no Majestoso, no próximo domingo. É falta para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Falta para Macaca. O Elvis está lá perto da bola. Tem outro jogador ali com a perna esquerda também, mas já está saindo, né? Já, óbvio que vai sair. É o Elvis. Homem da bola parada do time da Ponte. Agora, ele dono da camisa número 67. É falta para a Ponte. Elvis para a bola. Levantou, tocou na grande área. Sobe a zaga da Portuguesa, tira. Joga a bola, a linha de fundo é escanteio pra Ponte, Israel. Escanteio, bola que buscava o David Braz, mas aí o Zé Vitor, grandalhão da equipe da Portuguesa, camisa número 8, fez o desvio, colocou em escanteio. Escanteio lá do esquerdo de ataque, possivelmente Elvis na bola mais uma vez. Não perca as contas, hein? É o 6º escanteio do jogo, 3 pra cada time. Esse é o 3º pra Ponte, mais um aqui pela ponta esquerda, perto da torcida da Macaca ali. O Elvis, escanteio pra Ponte. Elvis pra bola, levantou, tocou na boca do gol, Bruno Bertinato. Ele levantou um voo bem pequenininho, mas pousou com ela em seus braços, o goleirão da Lusa. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Vai mandando mensagem pra gente. Manda mensagem. E a gente vai lendo aqui, vai colocando a sua mensagem no ar. Bola para a equipe da Portuguesa. A bola aqui pelo setor de ponta esquerda pro Maceió. Fez o passe na grande área, não consegue pegar. Se joga na bola o capitão do time, o Gabriel Pires. Mas ele não conseguiu pegar, não. Poderia até ter chutado lá o atacante da Portuguesa, mas ele tentou fazer a infiltração aqui pro Gabriel Pires, que não pegou, não é, Israel? Exato, ele tava sozinho o jogador da equipe da Portuguesa, hein? Pra sorte da Ponte, ela ganhou velocidade, quicou no chão e saiu em linha de fundo. Mas estava sozinho o atacante da equipe, aliás, o meia da Gabriel Pires, capitão da equipe da Portuguesa, a linha de fundo, a bola saiu e o tiro de meta da Ponte já batido. O Luiz Merino tá em Lisboa, torcendo pela Macaca. Ô Luiz, um abraço pra você, obrigado pela audiência. Valeu, hein? Valeu, muito obrigado pela sintonia. Bola aqui pra equipe da Macaca na ponta esquerda, bola pro Luquinha, vai fazer o cruzamento. Meu Deus, chutou mais chão do que bola. O Luquinha parece que ele é displicente, né, velho? O cara tá jogando o Campeonato Paulista, 19 anos de idade, é titular da Ponte Preta. Né? Demonstra força, né? Levantou a cabeça, viu os 2 jogadores sozinho pelo lado, entrando dentro da grande área, foi tentar fazer a batida, chutou o chão ali, deu um pouco até displicente, você tem razão. O Luquinha, camisa 70. Poxa, velho, eu lembro quando tive a primeira oportunidade numa emissora de rádio, cara. Rapaz, eu tirei até sangue do corpo, né? Pô, o cara tá jogando o Campeonato Paulista, né? Tá jogando contra a Portuguesa, um dos grandes clássicos do futebol paulista, Ponte e Portuguesa. Pô, um pouquinho mais de vontade, né, menino? Bola pra Ponte, aqui na ponta, perdeu, do Elvis. Recuperação de bola pra equipe da Portuguesa. Veio o Caio Roque, ganha essa bola aqui pra equipe da Portuguesa, ele faz o passe. Abre o jogo, toca a bola pra Zé Vitor. Zé Vitor no meio, na ponta esquerda pro Maceió. Maceió passou pelo primeiro, passou pelo segundo, virou, trabalhou pro Zé Vitor. O toque, chega a zaga da equipe da Ponte pra tirar, domina essa bola. Sai jogando da equipe da Macaca, é o Kevson que ganhou, hein? Estufa o peito, toca a bola na ponta direita, é pro Tavares, o Tavares tem o Elvis pedindo bola, ele chega, ele toca, bola pro Elvis, na cavadinha, fez o toque, Bruno Bertinato! Tava entrando essa bola, meu filho. Tava entrando essa bola, o Bruno Bertinato teve que ir nela, deu um tapinha, tirou, e aí o Nicolas cometeu falta no jogador da Portuguesa, mas o Elvis, hein? Rapaz, ia fazendo um golaço, o goleirão da Portuguesa teve que se virar nos 30 ali, hein, Israel? Contra-ataque rápido da Macaca, começou com a roubada de bola lá atrás, do Kevson, aí viu bem o Diego Tavares que conduziu, carregou e fez o passe pro Elvis, que aí deu a cavadinha buscando o ângulo, aliás, encobrindo o goleirão da equipe da Lusa. Sorte da Portuguesa, o goleirão conseguiu fazer a defesa, aí na sequência o Nicolas fez falta pra cima do lateral João Vitor e a falta foi marcada após de bola da equipe da Lusa. Não esquece de se inscrever no canal, de deixar
deixar o seu like lá, é muito bom ter você junto com a gente. Tem superchat também, lá você pode fazer uma gracinha e deixar sua mensagem, ela fica fixada e a gente vai colocar a mensagem no ar aqui. Bola para a equipe da Portuguesa, o árbitro tá pegando falta para Ponte, falta em cima do Tarek. O jogo tá parado, é falta pra Ponte, vai mandar voltar, porque bateu com a bola rolando, não pode isso. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. União Proteção Veicular, proteção contra roubo, furto, colisão e perda total. 19 99977 9029. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa. E como passa? Passados 42 minutos e 32,5 para terminar o jogo. Portuguesa vem, bola aqui na ponta esquerda pro Maceió. Fez a finta, passou pelo primeiro, passou pelo segundo, sobrou pro Gabriel Beckman, ali bateu pro gol. Golaço! Gol da Portuguesa! Jogada que começa lá pela esquerda, ninguém marcou o Maceió. Ele tocou a bola pro Gabriel Pires, o 10 dos caras. Perna esquerda, ele deu uma batida seca. Canto esquerdo do Diogo Silva, que nem pulou, velho. Falou, essa não vou não. Gol da Portuguesa no cantinho. Portuguesa 1, Ponte Preta 0. Goleirão Diogo Silva, essa você só pega lá no fundo da rede e me conta. Me dá o detalhe do primeiro gol do jogo, gol da Lusa. Printa a tela aí, Israel. Um belo gol da equipe da capital, o Gabriel Pires. Então, meia esquerda, recebeu, nem olhou pro gol, nem olhou pro goleirão e de longe, de fora da área, bateu e bem batida, canto direito do goleirão, canto esquerdo do goleirão Diogo Silva, que nada pôde fazer. Aberto o placar aqui lá no Canindé, Macaca sendo derrotada por enquanto, 1-0 Portuguesa. Eu comecei o giro do placar falando que tava 0-0, né? Então agora vamos lá, 44 minutos passados, primeiro tempo de jogo, no regressivo para terminar o jogo no giro do giro, meu giro que gira o placar do futebol para você. Série A1 Paulistão, te contei não, a Portuguesa tá na frente, Gabriel Pires marcou a 42,5, Portuguesa 1, Ponte Preta 0, placar ao vivo, futebol interior, Rivalo, cashback de até 25% e apoio total ao futebol de verdade, só na Rivalo. O QR Code está na tela para você fazer o seu cadastro e também vestir essa camisa. Rivalo, nada ganha da emoção, jogue com responsabilidade. Site para maiores de 18 anos, Série A2 do Paulistão. Bola rolando, São Bento, segundo tempo empata com o Grêmio Prudente 0-0. Primeiro tempo, Água Santa e Juventus empatam 1-1. Primeiro tempo, Inter de Limeira 0. Votuporanguense 0. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Portuguesa vem, bola aqui pro campo de ataque, falta, o jogo tá parado, falta pra Luz. Ô Frank, fala do jogo aí, a Ponte tava jogando, né? Com a Portuguesa era jogo lá e cá, mas a Portuguesa sai na frente, 1-0 pra Lusa. Carlos, a Ponte está apresentando um problema na minha cancha. Tá jogando na mesma linha o Tarek e o Gustavo Teles. Então, quando um é batido, não tem sobra. O pessoal fica livre. E o Brian Borges está com uma dificuldade enorme de marcação do lado direito, Carlão. Infelizmente. Parece que está sem tempo de bola. É o resultado do campo, Carlos. É o resultado, infelizmente, do lado de fora, né? A Ponte em campo está refletindo a bagunça que vive do lado de fora. E a Portuguesa está fazendo a parte dela, está jogando, precisa do resultado e está fazendo por onde? Até aqui justo esse 1-0, Carlão. Apesar que estava parelho o jogo, hein? O jogador da Portuguesa tá caído, o jogo tá parado, mas a bola é pra Ponte Preta. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a uma quadra da Miami Store. O jogador da Lusa tá caído, viu, Israel Moreira? O lateral direito, João Vitor. João Vitor caído ali na disputa de bola com o Gustavo Teles, acabou ficando caído o jogador da equipe da Lusa. E teremos 3 minutos de acréscimos, meu caro Carlos Corsato, vamos a 48. Vamos até 48. Cara, achei estranho no lance que o Diogo Silva não pulou, né? Eu acho que ele, da onde ele tava, ele deu um passinho antes até da bola chegar no Gabriel Pires, que aí quando ele tentou voltar já não dava mais, a bola veio rápida. Ela não foi forte, mas ela foi rápida e não deu chance alguma pro goleirão da Ponte. E vem Portuguesa, bola aqui na ponta, é pro Everton, vai queimar dali, bateu pro gol, ela passa, vai embora, pegou na zaga da Ponte, saiu.
Linha de fundo, escanteio para Portuguesa, é mais um escanteio no jogo, é o 7º escanteio no jogo, 4 para Lusa, viu, Israel? Mais um, lado esquerdo de ataque, na tentativa de longe ali de chutar a bola de fora da área, desviou na zaga da Ponte, linha de fundo, escanteio, lado esquerdo de ataque, vem bola na área da Ponte. Escanteio para a equipe da Portuguesa fazer a cobrança, escanteio para Lusa, vem para a bola ali para fazer a cobrança, o jogador da equipe da Portuguesa, Maceió, para a bola, perna direita, levantou, tocou na boca do gol, sobe David Braz, tira, a bola volta aqui pelo meio, a zaga da Ponte chega para tirar de novo, trabalha a bola aqui com o Luquinha. Opa, pegaram o Luquinha ali, hein? Por trás. O jogador da Ponte foi pro chão. O jogo tá parado, falta pra Macaca, viu, Israel? Falta e vai levar cartão o jogador da equipe da Portuguesa, né? Parou a jogada pra cima do Luquinha, fez a falta e deu o carrinho por trás. Ele mesmo tá sentindo ali, ou é migué, mas está sentindo o caído do jogador da equipe da Portuguesa. O cartão amarelo foi aplicado pelo árbitro Douglas Marques Flores, das Flores. Vamos só confirmar quem é o jogador ali, Corsato. Me parece ser o João Vitor, lateral direito, mas vamos aguardar aqui, né? Porque tá ali agora autorizado. Amarelado, mas autorizado departamento médico para o atendimento do jogador da Lusa. Ele foi fazer a falta e se deu mal. O jogador da equipe da Portuguesa, o jogo tá parado. Toda segunda-feira, 9 da noite, você confere Hora da Macaca no YouTube. Hora da Macaca, se inscreva no nosso canal. Hora da Macaca, toda segunda-feira tem. Bom, a Ponte virtualmente está rebaixada, né? Mas com esse resultado, ela matematicamente sela a sua passagem para a Série A2 em 2027 e vai perder alguns milhões aí para a temporada de 2027. Já não tá boa a coisa, né? E aí vai perder mais alguns milhões, aí cerca de 8 milhões de reais, porque vai voltar para a Série A2. Ah, Macaca, que fase. O João Vitor. João Vitor, camisa número 2, já tomou o cartão amarelo. Ele mesmo fez a falta para cima do Luquinha e acabou se machucando, tá sendo atendido pelo departamento médico da Luz. Acho que mudaram a regra do futebol, né, cara? Porque o jogador tá sendo atendido dentro do campo agora, velho. Cada dia é uma situação nova, juizada né, fraca, né? Tem que chamar a maca, tira o cara e segue o jogo, né? E aí fica parado. O Israel falou que íamos até 48, já tá com 49, né? Nada de jogo. Jogo parado, era falta pra Ponte. O jogador da equipe da Portuguesa tomou cartão amarelo. Bola pra Ponte. Olha lá, ó. Ele vai acabar o jogo. Cara, o jogador da Portuguesa fez a falta com 46 e 30. A bola era do Elvis. 10 segundos. Ele acabou o jogo, velho. Acabou o primeiro tempo. Tô falando, juizada fraca. Juizada ruim de serviço. É isso. Aponta o centro do gramado. O árbitro Douglas Marques das Flores. Fim de jogo no primeiro tempo. A Portuguesa vence a Ponte. 1 para a Portuguesa, 0 para a Macaca, que perde mais uma nesse Paulistão. Saída dos jogadores no gramado do estádio Oswaldo Teixeira Duarte. Ô, Canindé, o seu destaque aí, ô Isael Moreira. E foi o que o Elvis saiu falando com o árbitro ali, o Douglas Marques das Flores, né? Dizendo que ficou 2 minutos e meio parado. Aí eu cobro, pego na bola, bato, faço o passe, você acaba o jogo, juizão. E ele justificou que estava no tempo e sem muita conversa, não deu muita moral, mas acabou o jogo. Ficou 2 minutos e meio parado, a partida para atendimento do lateral direito João Vitor, e no retorno o Elvis fez o passe e acabou acabando. Acabou acabando, é boa, hein? E acabou a partida. Aí quem vai falar é o autor do gol, né? O Gabriel Pires, camisa número 10, vai falar sobre essa vitória parcial da equipe da Portuguesa. O Gabriel que fez o gol, aliás, um belo gol, o meio-campo da equipe da Lusa. O Gabriel Pires, número 10. É aquela pergunta que o repórter vai falar mais do que o jogador. Nada, a gente tá contente aí com o primeiro tempo que a gente fez. Foi como a gente planejou. Está conseguindo fazer tudo conforme o professor Fábio nos trabalhou ali durante a semana. E nada, estou muito feliz com o gol, mas a euforia acaba já e não tem nada ainda concretizado. Tem mais uma metade muito difícil aí pra gente continuar nesse ritmo e sair daqui, se Deus quiser, com a vitória. Tá aí, o autor do gol, do único gol no primeiro tempo da Portuguesa, o Gabriel Pires, ainda tem a outra metade, para quem sabe a Portuguesa conquistar os 3 pontos, Corsato. É isso, o Gabriel Pires deu um belo de um chute, né? David Braz, o zagueirão da Ponte, vai falar também sobre essa derrota parcial da Macaca. Pergunta sendo feita ali pelos nossos colegas. Vamos ouvir o David Braz, o zagueirão da Ponte. O algo a mais agora. Infelizmente a gente acabou tomando esse gol aí no finalzinho do primeiro tempo. Como você falou, a gente teve a chance de fazer. E o futebol muitas das vezes não perdoa. Quando você não faz, acaba tomando.
Foi um bom primeiro tempo, os dois times estão procurando a vitória, né? Eles também estão querendo uma classificação, a gente está tentando sair dessa situação. Então, a gente sabia da dificuldade, vamos voltar aí pro segundo tempo mais atento para a gente conseguir o empate e depois em busca da nossa vitória. Obrigado. Tá aí, David Braz falando dessa derrota parcial da Macaco, 1-0, vence a Lusa. Esse David Braz falando aqui nos canais Futebol Interior. Ô Frank, dá aí um destaquezinho seu desse primeiro tempo. A Portuguesa tá na frente, gol do Gabriel. 1 pra Portuguesa, 0 pra Ponte, Frank Francisco. Carlos, um resultado justo até aqui. A Portuguesa foi superior à Ponte. Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. Vamos pro intervalo, faltando 7 minutos para as 5 horas da tarde. Hoje, jornada dupla, hein? Aqui nos canais Futebol Interior. Na seguidinha tem Guarani e Botafogo. Pra Rivalo, nada ganha da emoção. Acesse rivalo.bet.br. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. União, Proteção Veicular, Sinditaxi, Auto Posto, Casa do Taxista, Restaurante Pizza do Dadá, placar ao vivo Futebol Interior, Casa do Perfurador e Hora da Macaca. Voltamos em 3 minutos. Canais Futebol Interior, Rádio APADV KDV. Aqui nós torcemos por você. Rádio Futebol Interior. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Rivalo, nada ganha da emoção. Agora com até 25% de cashback toda semana. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre. Quer 1 milhão? Hipercap na mão. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano, com entrega rápida e atendimento personalizado. Pediu, chegou. Telefone WhatsApp 19 25 14 11 71. Rua Lauro Vanucci 98, no Santa Cândida, em Campinas. Acesse casadoperfurador.com. No Facebook e no Instagram, Casa do Perfurador. Tem tudo para seu poço artesiano. União, proteção veicular, proteção contra roubo, furto, colisão e perda total. 19 99977 9029. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. O Sinditaxi está ao lado do taxista. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, 7ª rodada, Série A1 do Campeonato Paulista 2025, penúltima rodada da primeira fase, hein? Ponte e Portuguesa, Portuguesa e Ponte. A Portuguesa tá vencendo o jogo pelo placar de 1-0. Deixa eu
pagar aqui esse giro do placar para Rivalo, nada ganha da emoção, jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos, tá bom? Acesse rivalo.bet.br ou aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que está na tela aí dos canais de Futebol Interior, tá bom? É hora de você fazer parte disso. Acesse o QR Code que está na tela, tem cashback de até 25%, tá? Esperando por você. Rivalo, nada ganha da emoção, mas atenção, jogue com responsabilidade e por diversão. Site para maiores de 18 anos. Bom, 4 da tarde, mais 57 minutos. Vamos dar uma passadinha aqui. Série A2 do Campeonato Paulista. Bola rolando pela Série A2 do Paulistão. Bom, o jogo que começou às 3h30 da tarde. São Bento 0, Grêmio Prudente também 0. Esse jogo aqui, estamos com 15 minutos do segundo tempo. Intervalo de jogo, o Água Santa vai empatando com o Juventus em 1-1. Também intervalo, a Inter de Limeira empata com o Votuporanguense pelo placar de 0-0. Daqui a pouco, às 18 horas, tem Ferroviária e 15 de Piracicaba, hein, gente? Ferroviária é líder do campeonato, o 15 de Piracicaba está na parte de baixo, mas obviamente o 15 é um time que vai brigar ali pelas primeiras posições da competição, né? Pelo menos brigar entre os 8 para passar para a segunda fase desta Série A2 do Campeonato Paulista. Lembrando que o 15 está na Série D do Campeonato Brasileiro. Ituano e Santo André, a bola rola hoje também às 18 horas. O Ituano é o segundo colocado na competição. Amanhã, 10 da manhã, tem Linense e Osasco Sporting, também às 10, Monte Azul e Sertãozinho. Série A1 do Campeonato Paulista. O único jogo das 4 da tarde neste sábado, esse que estamos transmitindo aqui, 1 para Portuguesa, 0 para Ponte. Daqui a pouco, às 18h30, tem Novo Horizontino e São Bernardo, são 2 jogos às 18h30. Novo Horizontino e São Bernardo, acompanhamento aqui dos canais Futebol Interior, do placar ao vivo, Futebol Interior, rivalo.bet.br. Às 18h30 tem Guarani e Botafogo, na seguidinha aqui, Daniel Farias, Pedro Lino e Roberto Marcondes transmitem o jogo nos canais de Futebol Interior. Hoje ainda, atenção, hein? Tem o clássico tricolor, né? Porque o Primavera também é tricolor, né? São Paulo e Primavera, 8h30 da noite. Amanhã, o complemento da rodada, às 4 da tarde tem Noroeste e Santos, Capivariano e Mirassol se encontram às 18h30. Também amanhã, Velo Clube e Bragantino. 8h30 da noite, Corinthians e Palmeiras, o clássico, fechando a rodada. Lembrando que a última rodada, todos os jogos às 8h30 da noite, pelo menos por enquanto, né? A não ser que a Federação Paulista de Futebol encontre um jogo aqui que não vai valer nada. Por exemplo, o jogo do São Paulo contra a Ponte, se a Ponte perder ou empatar aqui, não dá para dizer que não vai valer nada, porque o São Paulo vai jogar pela classificação. Então, quer dizer, vai ter que ser às 8h30 da noite. Vamos aguardar aqui para ver se vai ter algum jogo que não vale mais nada, porque aí a federação pode antecipar. Se não, todos os jogos às 8h30 da noite. 5 da tarde, mais 1 minuto. Ô Frank Francisco. E aí, hein, Frank? A Ponte teve chance, a Portuguesa também. Só que a Portuguesa foi mais efetiva e pôs uma bola na rede. 1 para Luz, 0 para Macaca. Carlos, a Ponte foi muita transpiração, né? Muita garra. A gente vê que os jogadores respeitam a instituição, honram a camisa, têm vontade, correm, mas é evidente a desorganização, a dificuldade física nesse momento. A Ponte teve 37% posse de bola, Carlos. Então, se você for olhar, a gente pode traduzir isso num resumo simples. O massacre da Portuguesa, né? A Portuguesa ganhou o jogo e buscou a vitória. A Ponte teve alguns lampejos, sempre dependendo do Elvis, né? Quando sai do pé dele, normalmente dá coisa boa. O Luquinha começou dando a impressão que ia ser o jogo dele, mas é muito jovem, Carlos. O gramado pesado, então ele oscilou bastante. O Nicolas, até o final do primeiro tempo, já parece um pouco mais ambientado, mas não é centroavante também, né? É um ponta de lança. Aquele antigo ponta de lança que jogava encostado no centroavante. Pedir para ele ser matador e definir, há uma diferença muito grande. O Diego Tavares está muito bem marcado, mas também com dificuldade para locomoção. O Brian Borges, eu não gostei da atuação dele na lateral, perdeu praticamente todas as bolas, acho que eu me recordo aqui 2 ou 3 que ele conseguiu cortar. As demais foi envolvido.
O nosso lateral esquerdo, o Kevson, também tímido no jogo, mas ainda um pouquinho superior ao Brian na marcação. A meia cancha tem um problema crônico. O Tarek e o Gustavo Teles jogam em linha, na mesma linha. Quando um é batido, não tem sobra. Então foi por onde a Portuguesa se aproximou e por onde saiu o gol, da entrada da área. A verdade é essa. Então esses tipos de erro aí, a bola pune, não tem como. Para mim, Carlão, 2 destaques da Ponte na partida. Como sempre, Diogo Silva e David Braz. Hoje me agradou demais, uma partida bem segura, sendo xerife lá atrás. É o que eu posso destacar dessa partida da Ponte nessa primeira etapa, Carlão. A Portuguesa também foi muita transpiração, com um belo gol do Gabriel Pires. E esse Maceió é uma correria, um trabalho enorme. E o time jogou para o que precisava, Carlos. Esse Frank Francisco, números do jogo, a Portuguesa chutou 11 bolas no gol contra 4 da Ponte. Certeiro, né? 3 da Portuguesa em direção ao gol, 1 da Ponte Preta. Posse de bola, o Frank falou aí, 66% para a Lusa, 34% para a Ponte. Aí tem mais alguns números aqui, né, que eu vou passar por eles, né? Escanteios foram 7, 4 para a Portuguesa, 3 para a Ponte. Cartões 3, 2 para a Ponte, 1 para a Portuguesa. Número de faltas, achei número baixo de faltas aqui, 12 faltas, né? 6 para a Ponte Preta e 6 para a Portuguesa. A Ponte jogando fora de casa, né? A Portuguesa com esse número de posse de bola, né, Frank? Esse número de falta aqui, eu não tô pedindo pra Ponte descer a marreta, não é isso não, né? Mas chama atenção, né? Porque mesmo número de faltas, Ponte e Portuguesa, né? Mesmo a Portuguesa tendo a bola, 66% do jogo, né? Também falta um pouquinho de força física pro time da Ponte, mas óbvio, né? Time que não treinou aí de 30 dias, não treinou mais a metade, né? Não ia mesmo conseguir ter força, né? Carlos, infelizmente, aquilo que a gente... O dirigente nunca gosta que a gente fale isso, mas a gente tem que falar a verdade. O campo hoje, ele reflete toda a desorganização que houve. Para mim, Carlos, não me interessa se houve greve, se não houve greve. O futebol, dentro das 4 linhas, ele funciona assim. Muito trabalho, muita transpiração para você ter resultado. Agora, você pega um time da Ponte e olha a faixa etária dele. Usa uma quantidade de jovens vindo da base, que tem já, por natureza, uma dificuldade enorme no condicionamento físico, porque é diferente. Aí você quer mesclar isso com a maior parte de jovens e achar que vai dar resultado, esse pessoal não treinando, não trabalhando, é praticamente impossível. É a receita do insucesso. O que acontece hoje com a Ponte Preta, com essa campanha, a gente, infelizmente, tem que dar parabéns para quem estava por trás aí, coordenando tudo, né? Parabéns. A frase correta não é essa. É parabéns para mim. O parabéns para mim, o 9.8 agora já chegou no 10.0. Vai começar o jogo no segundo tempo, fim do intervalo de jogo aqui nos canais Futebol Interior. A bola vai rolar para todo o segundo tempo e a chuva parece que não dá aquela trégua lá na capital paulista, hein? Vai começar o jogo. Fico imaginando a Marginal com chuva, né? Como é que não deve estar, né? Meu Deus. Vai começar o jogo no segundo tempo. Posse de bola da equipe da Macaca, que tem um tempo aí para tentar a primeira vitória na competição, para não ser rebaixada matematicamente já antes que qualquer time entre em campo nesta 7ª rodada. Apita o árbitro. Tem bola rolando no Canindé. E você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro, que corro atrás dela para trazer todas as emoções do jogo para você, torcedor. Vem comigo, torcedor ligado aqui nos canais Futebol Interior. Estou ao lado do Frank Francisco, estou ao lado do Israel Moreira, do grande Felipe Marques e ao seu lado, você ligado conosco aqui no YouTube Futebol Interior. Muito bom ter você ligada com a gente. Bom, as equipes mexeram, né? A Ponte mexeu, o time da Portuguesa também mexeu. O Israel Moreira daqui a pouco vai trazer aí as mexidas no time da
Ponte Preta. Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Bola lá pelo setor de ponta direita para a equipe da Portuguesa. Vem o Candorini para fazer a cobrança. Ele que entrou no segundo tempo. Camisa número 9. Ele faz o passe. A zaga da equipe da Ponte chega para tirar. Só que rouba essa bola aqui pelo meio. Rouba a bola pro autor do gol da equipe da Portuguesa, o Gabriel Pires. Gabriel Pires toca a bola aqui na ponta esquerda. Bola pro camisa de número 19, o Maceió. O Maceió foi pro chão. Ficou pedindo falta. O árbitro tá parando para marcar a falta. Já conseguiu pegar as alterações aí? Sim! Então manda, Israel, para mim falar Foram um dos três. caras aqui, vai. Foram três. Na equipe da Lusa saiu o João Vitor, número 2, que saiu até machucado no fim da primeira etapa, para a entrada do Cadorini. Cadorini, número 9. Olha a Ponte. Olha a Ponte. Elvis fez o passe, virou, tocou a bola pro Luiz Felipe. Ele entrou no segundo tempo. O Luiz Felipe fez o passe muito forte, né? Forte demais ali pro Brian Borges, que estava lá na ponta esquerda. Aí a bola acabou saindo, foi embora. Lateral para a equipe da Portuguesa fazer a cobrança. Vai, Israel E Moreira. duas alterações na equipe da Ponte. Deixaram o gramado o Nicolas 8 e o Luquinha 70. Nicolas 8 e Luquinha 70 deixaram o gramado para as entradas de Júlio, número 2, lateral direito, e o Luiz Felipe, atacante, número 11. Luiz Felipe, atacante, número 11, e o Júlio, lateral direito, número 2. Já dá para ver aqui na movimentação que o Brian Borges vai jogar lá pela esquerda. E o Júlio vai ser, obviamente, o lateral direito do time da Ponte Preta. Mas e o Kevson? Foi pro ataque? Parece que... É que ele faz uma dobra agora, né? Agora ele faz uma dobra com o Kevson lá. O Brian Borges fica à frente. O Brian vai fazer a mesma função que fez no derby, né? Foi lá pro lado esquerdo. O Júlio fica na ponta direita e o Luiz Felipe acho que vai ficar mais pelo meio. Bola para a equipe da Portuguesa. Daqui a pouco o Franco Francisco vai mostrar esse desenho pra gente. Bola pro Maceió, aqui na ponta esquerda. A bola acabou saindo para a lateral. É lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Vem o Júlio para fazer a cobrança do arremesso manual para a equipe da Ponte. Comecinho de jogo neste segundo tempo, quase 3 minutos do segundo tempo. A Portuguesa vence, a Ponte perde. Esse resultado vai rebaixando a Ponte Preta para a Série A2 em 2027. Que fase? A Ponte que caiu em 2023, 2024 sobe como campeã da Série A2, joga 25 e 26, tá sendo rebaixado. Olha o Elvis, fez o passe, procurava ali o Luiz Felipe, muito fraco. O passe do Elvis, melhor para a zaga da equipe da Portuguesa que sai jogando, bola aqui na ponta, deu contra-golpe pros caras, bola pro Cadorini, Cadorini vira o jogo na ponta, faz o passe, abre, toca a bola para Zé Vitor, o grandão Zé Vitor, vem na marcação aqui para cima dele, ganha essa bola aqui, o time da Ponte disputa a bola aqui, o zagueirão da equipe da Ponte briga, ali é o Júlio que tá com ele, briga, o lateral da equipe da Ponte perde, recuperação de bola para a equipe da Portuguesa, bola pro Portuga volta a bola pro Gabriel fez o passe na ponta esquerda muito forte, ele conseguiu tirar, a bola voltou pra Lusa, cruzamento, levantamento na boca do gol, Lucas Cunha tira de cabeça, bola volta pro Gabriel, fez o passe no meio pra ele de novo, 2 na marcação, ele volta atrás, vai fazer, bateu pro gol, Diogo, soltou, voltou pra Portuguesa, é gol! Gol da Lusa, mas levanta o instrumento, o auxiliar número 2, marcando impedimento, o Enderson Emanuel Turbiani da Silva. Vamos ver se estava impedido na hora do chute. Parece à frente. O Diogo Silva dá rebote, jogadora portuguesa bate pro gol, mas está invalidado o gol da Lusa, não é isso, ô Israel Moreira? Exato, e bem invalidado o gol. O René, 21, estava realmente à frente da linha de defesa da Ponte no chute. Aliás, a zaga da Ponte ficou só olhando também a tabela, a triangulação da equipe da Portuguesa. Aí na sobra, na defesaça do Diogo Silva, o jogador, o atacante da equipe da Lusa estava em impedimento. Após de bola da Lusa, vem a Lusa de novo. Vem a equipe da Portuguesa, bola com o René na direita, fez cruzamento, pegou Diogo Silva. Sai o gol para ficar com ela, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Ponte vem, passe do Brian Borges, era aqui pela ponta esquerda, era pro Diego Tavares, não conseguiu ganhar. Foi bem o zagueirão da Portuguesa, agora o Biazos ganha essa bola para a equipe da Lusa, só que tem jogador da Portuguesa caído lá no campo de ataque, bola para a equipe da Ponte, bola para a equipe da Portuguesa, vai ficar parado ali porque tem jogador da Portuguesa caído para atendimento lá no campo de ataque. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Não vai dar pro Gustavo Teles não, hein? Não deu, já saiu. Saiu o Gustavo Teles, volante Ponte Pretano 35, para a entrada do outro volante, Rodrigo Souza, número 5.
Rodrigo Souza 5 na vaga do Teles, saiu mancando ali, o jogador Ponte Pretano, 35, Gustavo Teles deixou o gramado. Rodrigo Souza, terceira alteração da Ponte, essa conta como parada. Ô Frank, o jogo tá parado aqui para atendimento do jogador da Portuguesa, as alterações na Ponte aí, os meninos, Nicolas, Luquinha e também o Gustavo Teles foram embora para as entradas do Júlio, Luiz Felipe e agora o Rodrigo Souza. O Júlio tá aqui na dele na lateral, o Brian Borges foi fazer aquela dobra lá pro lado esquerdo, né? Ele joga da meia cancha pra frente ali, Carlos. Vai lá. Vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque, é pro Luiz Felipe, entrou na grande área, perna esquerda, bateu pro gol, pra fora! Passe vai embora. Brian Borges fez um bom passe pro Luiz Felipe. Ele ganhou na força, na garra, bateu pro gol, saiu, foi embora na linha de fundo. Quase que a Ponte chega lá, Israel. Primeiro bom momento da Macaca na segunda etapa. Chegada pelo lado esquerdo ali do jogador Luiz Felipe, camisa número 11, que acabaram de entrar. Bateu com a perna esquerda, buscou o canto do goleirão da equipe da Portuguesa, o Bruno Bertinato, mas ela ganhou força e saiu em linha de fundo. Sorte da Portuguesa, a Ponte retomou essa bola e já desperdiçou. Segue 1-0 Portuguesa. O que o Diego Tavares jogou contra o Guarani hoje, ele não tá jogando nada. Segue aí, Frank, seu comentário. O Luiz Felipe realmente vem fazer o centroavante, Carlos. Diego Tavares aberto na direita. O Júlio corrigiu uma deficiência forte do lado direito da defesa. Mas o Tavares realmente, infelizmente, hoje tá em nhaca. Portuguesa vem, bola aqui pela ponta esquerda, é o Maceió, pra cima ali do Júlio, muito forte. Ele toca na bola, a bola passa, vai embora, linha de fundo, tiro de volta pra Ponte. Diogo Silva, sai jogando, toca a bola pra David Braz. O Braz faz o passe aqui pelo meio, ele abre o jogo pra equipe da Macaca, faz o passe lá na ponta esquerda. Tentou fazer o toque lá pro Brian Borges, da marcação, chegou a zaga da Portuguesa pra tirar. Tira, joga essa bola pra lateral, o árbitro tá dando lateral pra equipe da Portuguesa. Dando lateral pra Portuguesa, lateral cobrado, tem pressa, Cadorini, ele bate na bola, vira o jogo, trabalha a bola aqui pro Guilherme Portuga, o Portuga já faz o passe aqui, pela ponta esquerda pra Maceió, Maceió no meio, tocou pro Zé Vitor pro Maceió, uma bomba, Diogo Silva soltou, vai fazer, bateu, é gol! Gol da Portuguesa! É gol, é gol, é gol, futebol é a nossa paixão. O Maceió chutou de fora da grande área. O Diogo Silva falhou. Espalmou a bola. Só que espalmou a bola pra pequena área, né? Ficou procurando a bola. Enquanto isso, o Cadorini, que não é bobo nem nada, viu a bola pererecando na frente dele e falou, é essa. Cutucou pro fundo da rede. Amplia o placar a Portuguesa. 2 pra Lusa. 0 pra Macaquinha. Ô, Diogo Silva, essa você só pega lá no fundo da rede, me conta, me dá o detalhe do segundo gol do jogo, gol da Lusa. Printa a tela aí, Israel Moreira. Ele que acabara de entrar, o Cadorini, atacante da equipe da Lusa. Aliás, o técnico tirou um lateral direito e colocou um atacante. E o atacante foi lá pra rede, foi pras redes e deixou dele. No chute forte do Maceió de fora da área, teve infelicidade, o azar ali. O goleirão Diogo Silva foi espalmar, ela acabou voltando pra dentro da grande área. Aí o Cadorini sozinho, só empurrou e fez o segundo da Lusa. 2-0 Português no Canindé e a Macaca... Ai, Macaca, judiada, maltratada, a caminho da segunda divisão do Paulista. Cadorini, 7 do segundo tempo, segundo gol da Lusa, Portuguesa 2, Ponte Preta 0. Ô Frank, falhou o nosso goleirão, né? De novo, né? Sim, Carlos, mas essa bola aqui eu olhei, prestei bastante atenção e eu tô com a impressão que ela teve um desvio quando foi pro gol. Tanto que a defesa de Diego Silva no primeiro lance, ele tenta rebater ela pro chão, mas ela dá um efeito e vem pro lado esquerdo. E olha aí, Carlão. Esse é o lance anterior lá. Ele rebate essa bola pra dentro. Isso, só pra avisar, a gente tá na tela, a televisão tá mostrando o lance do gol anulado da Portuguesa, o lance do gol anterior. Como a gente não tem imagem, então temos que contar aqui pro torcedor o que tá acontecendo. Vai lá, Frank, segue. E foi isso, Carlos. Mas infelizmente a gente não pode dizer que ele não teve participação também. Carlão, é isso aí. É o resultado, o reflexo do que tudo acontece, tá no placar. 2 Portuguesa, 0 para nossa nega velha. É escanteio pra Ponte. Primeiro escanteio no segundo tempo pra Macaca. Elvis pra bola, levantou, tocou na boca do gol. A zaga da Portuguesa chega pra tirar. A bola volta, vem ali o Diego Tavares, toca a bola pro Elvis. De novo, pro Tavares. Perna direita, cruzamento, levantamento na boca do gol. Sobe a zaga, tira, a bola vai voltar pro Brian Borges. Chegamos a 10 minutos, 10 e meio passados deste segundo tempo. A Ponte Preta vai escrevendo aqui mais uma queda na competição. Vai queimar dali, o Brian Borges bate pro gol, ela passa, vai embora. Linha de fundo, tiro de volta para a Portuguesa fazer a cobrança. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você.
Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. E a Ponte vai escrevendo mais um rebaixamento na sua história. Agora, matematicamente, lógico, né? Que não dá para dizer, a Portuguesa rebaixou a Ponte Preta. Não, né? A Ponte Preta tá rebaixando a Ponte Preta, né? O torcedor da Ponte já sabia que só estava esperando o dia de isso acontecer, né? A Ponte precisa de 3 gols agora em 35 minutos para não ser rebaixada matematicamente. Pobre judiada macaca, Maceió vem, e ó que pode vir mais, hein? Maceió vai lá na ponta esquerda, tira o Tarek pra dançar, ele faz o passe, vira na ponta, trabalhou, bola pro Cadorini, chega a zaga da Ponte, tira como deu, a bola voltou de novo pro Zé Vitor, vai queimar, ele bateu pro gol, pra fora. Passa, vai embora, linha de fundo, tiro de volta pra equipe da Macaca fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. União Proteção Veicular, proteção contra roubo, furto, colisão e perda total. 19 99977 9029. Vai lá no YouTube, deixa a sua mensagem, só comportem-se, por favor, você que é anti, você que é ponte pretano, mas fiquem à vontade, o espaço é de vocês lá para bater aquele papo, obviamente, né, desde que seja no limite do possível. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Rivalo, nada ganha da emoção. O maior patrocínio da história do futebol paulista. Jogue com responsabilidade e apenas se for maior de 18 anos. Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque, é pro Luiz Felipe. Vai sair do gol, goleirão Bruno Bertinato. Pra ficar com o Melo, goleirão da equipe da Portuguesa. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa. E como passa? Passados neste momento 13 para terminar o segundo tempo, 13 minutos do segundo tempo, 32 para terminar o jogo. No giro do giro, eu giro que gira o placar do futebol para você. Placar ao vivo, Futebol Interior, rivalo.bet.br. Canindé, Oswaldo Teixeira Duarte, te contei não. A Portuguesa tá na frente. A Portuguesa tem 2, um gol no primeiro tempo, um gol no segundo tempo. Lusa 2, Ponte 0, placar ao vivo, Futebol Interior, Rivalo, a Rivalo abraçou o futebol de verdade, é hora de você também fazer parte disso. Acesse o QR Code que está na tela, tem cashback de até 25% te esperando. Rivalo, nada ganha da emoção, jogue com responsabilidade. Site para maiores de 18 anos, Série A2, Campeonato Paulista, finzinho de jogo em Sorocaba, o São Bento vai empatando com o Grêmio Prudente, conseguindo o primeiro ponto na competição, 0-0. Água Santa, comecinho do segundo tempo, empata com o Juventus 1-1. Inter de Limeira e Votoporanguense também, segundo tempo de jogo, 0-0. Daqui a pouco, 18 horas, tem Ferroviária 15 de Piracicaba, Ituano e Santo André. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Ponte vem bola pela ponta esquerda, vem bola pra Ponte, Brian Borges, trouxe a bola pra perna direita, vai queimar dali, bateu pro gol, pra fora. O Brian Borges saiu da esquerda, veio para a direita, bateu pro gol, procurava o canto esquerdo alto do Bertinato, errou o alvo, mas a Ponte levou perigo pro gol da Lusa, ô Israel. Levou perigo, e se a fase fosse outra, eu tenho certeza que essa bola morreria lá dentro, viu, Corsato? No lançamento do Elvis, lá da intermediária, fez um belíssimo lançamento pro atacante, né? O agora atacante Brian Borges, dominou no peito, trouxe pra perna direita e bateu forte, buscava o ângulo esquerdo do goleirão Bruno Bertinato. Ela ganhou a velocidade, linha de fundo e altura, tiro de meta já batido, a Ponte vai perdendo 2-0. Ih, olha a Lusa. E vem Portuguesa, olha o Cadorini, vai fazer, bateu pro gol, Diogo Silva! Salva a Ponte! Se ele falha no segundo gol agora, ele salva a Ponte. Foi o René que perdeu o gol, saiu na cara do Diogo Silva. O Diogo fez uma defesaça agora, hein, Israel? Defesaça, atento o goleirão da Ponte, caindo a água no Canindé também, campo pesado, mas atento, a zaga que não estava atenta, ele saiu sozinho, o atacante da equipe da Lusa, com a perna direita, olhando, né, o time que marcando a bola, o sistema defensivo, marcando a bola, pra sorte da Macaco, o goleirão atento, fez a defesa, senão seria o terceiro da equipe da Portuguesa. O Rodrigo Souza é outro também que tá péssimo. Meu né? Deus, não ganha uma, não ganha por cima, não ganha por baixo. O Rodrigo, infelizmente, tá difícil de lembrar uma grande partida do Rodrigo desde do retorno. Retorno não, né? Porque ele ficou um tempão paulista do ano passado, todo machucado, né? Praticamente fora. Voltou na Série B, na Série C,
e não fez um grande campeonato também. Mas se manteve aí, fechou o ano como titular, agora foi titular boa parte do Paulistão, mas não consegue se apresentar bem. O Rodrigo Souza, sempre com a perna pesada, né? Sempre parece que tá machucado. Ele sempre parece estar correndo atrás da bola, machucado o volantão da equipe da Ponte, que enquanto jogava no São Bernardo, Corsato, ele era um bom jogador, viu? Rodrigo Souza jogava... Olha a Ponte. Olha a Ponte, Luiz Felipe ganhou essa bola, recebeu do Rodrigo, toca a bola pro Elvis, na ponta esquerda pro Brian Borges. Vem o Brian, fez a finta. Nossa Senhora! Meteu o pezão nele ali, o jogador da equipe da Portuguesa. Foi uma agressão isso aí, velho. Everton, 7, amarelado. Opa, grande Felipe Marques. Camisa 7, Everton, amarelado. Fez a falta pra cima do Brian Borges. Em cima do lance, o Douglas Marques deu a falta pra Ponte, lado esquerdo de ataque. Agrediu o jogador da Ponte, esqueceu a bola, o tal do Everton. E foi pra cima do Brian Borges. Olha só que coisa ridícula, cara. Rapaz, eu vou falar uma coisa pra você. Se sou eu ali, era jogada pra cartão vermelho. Mas esse árbitro é fraco pra cacete também, viu? Ô, árbitrinho ruim do caramba, viu? A CBF agora vai ter árbitro contratado, né? Isso aí vai ter que trabalhar bastante pra ser contratado pela CBF. Porque, pelo amor de Deus. E olha que ele apita jogo esse aí, hein? Jesus, é falta pra Ponte. Elvis pra fazer a cobrança da falta pra Macaca. Elvis pra fazer a cobrança da falta. 17 minutos passados deste segundo tempo. Dá 2-0 pra Portuguesa. A Ponte Preta vai escrevendo mais um rebaixamento na sua história. Vai perdendo pra Luz e caindo matematicamente pra Série A2 em 2027. Vamos lá, falta pra equipe da Ponte. Elvis pra bola. 2 na barreira só do goleirão, o Bruno Bertinato. Quem sabe o Elvis põe essa bola na rede. É falta pra Ponte. Vai autorizar o árbitro, que demora, hein, velho? Meu Deus. Elvis, perna direita, bateu pro gol. Chegou a zaga da equipe da Portuguesa pra tirar. Joga a bola na linha de fundo, escanteio pra Ponte, Escanteio. O próprio Everton fez a falta, acabou ali desviando de cabeça, evitando que a bola chegasse ao gol do goleirão Bruno Bertinato. Escanteio lá direito de ataque. O Elvis não vai bater, hein? Acho que é o Luiz Felipe dessa vez, que está próximo à bola ali, ele vai pra cobrança. Ele tentou receber a bola aqui e o Luiz Felipe demorou, mas agora deu certo pro Elvis, ganhou pra Ponte, fez o passe, tentou tocar aqui pelo meio. E aí não conseguiu. Bola pra Ponte, bola pro Diego Tavares. Se ele consegue tocar pro Luiz Felipe ali, se o Luiz Felipe chega na bola, ia ficar de cara pro gol. Ia ficar de cara pro agora. Bola pro Diogo Silva. Falhou no segundo gol, mas salvou a Ponte de tomar o terceiro. Bola aqui pela direita. Bola pra Diego Tavares. Vem o Tavares e deixou o jogador da Luz na saudade, entrou na grande área. Fez o passe. Era pra ter chutado, né, velho? Vamos combinar que depois que ele deixou o jogador da equipe da Portuguesa no chão, era pra consagrar, né? Tentou tocar pro Luiz Felipe, que não dominou, ficou fácil pro goleirão Bruno Bertinato. Sai do gol pra ficar com ela, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. Você ligado aqui nos Canais Futebol Interior. Agora, o passe foi longo, aqui a Portuguesa dá sempre esse passe longo, né? O segundo gol saiu assim. Mas aí agora o Kevson deixou a bola saiu para lateral. É lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança, mas a bola já tá aqui do outro lado. E tem jogador da Ponte caído, é o Tavares. Tá no chão, o jogo tá parado, é falta pra Ponte fazer a cobrança no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Você ligado aqui nos Canais Futebol Interior, segue participando. Vai ter alteração para tudo quanto é lado agora. Para Ponte, para Portuguesa. Então, daqui a pouco o Isael Moreira vai falar no time da Portuguesa as alterações e na Ponte também, né? Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Para você ligado aqui nos Canais Futebol Interior, segue participando, segue mandando mensagem pra gente, segue mandando mensagem lá no YouTube, fique à vontade para participar. O Elvis tá saindo, né? Daqui a pouco... Opa, vamos lá, Felipe Marques, meu parceiro. Miguel, 17, entra na vaga do 67, Elvis. Elvis deixa o gramado 67, entra o Miguel, 17. Daqui a pouco, Corsato, quando você quiser, as duas alterações da Lusa.
Portuguesa vem, bola aqui pro campo de ataque, Vinha, zaga da equipe da Ponte, chega pra tirar, Rodrigo Souza, trabalha a bola na ponta esquerda, bola pro Kevson toca a bola pra Brian Borges pro Kevson, chegou a zaga da Portuguesa, tira, ganha essa bola pra equipe da Lusa, vai, as alterações da Portuguesa, Israel. Entraram o Ciência 42, se eu não estiver aí enganado com o nome dele, Ciência 42, e também o Denis 27, deixaram o gramado o Everton 7 e o 8 Zé Vitor 8 e o Everton 7 deixam o gramado para as entradas do Ciência 42 e o Denis 27. Jogadores que entram no time da Portuguesa. E na Ponte entra o Miguel, menino Miguel, autor do gol do acesso da Ponte contra a equipe do Náutico na Série C para a Série B, para a saída do Elvis, que obviamente... estava cansado, não estava conseguindo mais correr o jogador da equipe da Ponte. E essa mexida aí do técnico Marcelo Fernandes na Ponte Preta em Israel Moreira, o Fred Francisco? Não concordo com ela, não gostei. O único jogador lúcido de quem estavam saindo as investidas da Ponte. Não pela entrada do Miguel, mas a saída do Elvis, para mim, errou o Marcelo. Bola para a equipe da Ponte, vem o Brian Borges, ganha essa bola para a equipe da Macaco, o Diego Tavares fica pedindo a bola, ele não consegue, a bola voltou de novo para a Ponte, ganha essa bola aqui, o Rodrigo Souza, não consegue acertar um passe o Rodrigo Souza, então consegue não acertar o bote também, voltou, bola para o Denis, na ponta esquerda, trouxe a bola para Maceió, perna direita, vai queimar dali, bateu pro gol, ela passa, vai embora. O árbitro tá marcando escanteio, hein? Escanteio pra Portuguesa. Escanteio lá do ataque, na boa jogada do Maceió ali, o camisa 19, depois de um erro de saída de bola da equipe da Ponte. 19, chutou de fora da área, desviou a zaga da Ponte. Lado esquerdo de ataque, bola parada pra Lusa, Maceió na bola. Maceió, vem ele pra fazer a cobrança do escanteio pra equipe da Portuguesa. É o 10º escanteio no jogo, tá? 5 pra cada lado. É o primeiro da Portuguesa no segundo tempo. Pra bola, vem Maceió, não tem pressa nenhuma, né? A Portuguesa vai vencer o jogo pelo placar de 2-0. E a Ponte Preta vai sendo matematicamente rebaixada para a Série A2, vai disputar a Série A2 em 2027. Conseguiram, conquistado o objetivo. Escanteio para a Portuguesa, Maceió, chegou a zaga da Ponte, tirou, a bola voltou, chega a zaga da Ponte com o Kevson, tira, tenta tocar a bola aqui para o Diego Tavares, que corre, mas não pega. É aquilo, né? Se fosse aqueles joguinho de PlayStation, né? Fase concluída com sucesso. Conseguiram rebaixar a Ponte Preta para a Série A2. Ô Corsato, eu fiz aqui, eu posso até cometer um erro aqui de memória, de cabeça, mas esse é o 5º rebaixamento da Ponte à Série A2 do Campeonato Paulista em toda a sua história. Caiu em 60, voltou em 60. Caiu em 87, voltou em 89, caiu em 95, voltou em 99, aí caiu em 22, voltou em 23 do ano seguinte e agora rebaixada novamente à Série A2. É o 5º rebaixamento da Ponte em 125 anos de história, claro. A Ponte chegou à primeira divisão do Campeonato Paulista apenas em 1951, caiu em 60, aí voltou em 69 com o título da 2, caiu em 87, naquele jogo contra o Palmeiras no Pacaembu, subiu em 89 no jogo contra o Taquaritinga no Moisés Lucarelli, caiu em 95 naquela lástima de ano, foi rebaixada 2 vezes, voltou em 99, já naquele jogo do Mirassol, o senhor estava lá na transmissão, Ponte 5-0 no Mirassol, depois caiu em 22 e voltou em 23 com o título da Série A2 e agora rebaixada novamente em 2026. A Ponte que até cair em 2022 era o time do interior, obviamente tirando o Santos quando a gente fala isso, tá? Dos grandes, era o time que mais tempo estava na Série A1. 23 anos. Exatamente. E aí cai 22, 23 joga a Série A2, sobe como campeã, e aí disputa 24, disputa 25 e cai de novo. Não, peraí, ela caiu em 22, foi pra Série A2 23. Isso. 24 ela disputa. 25 também. E 26 também. Não. E cai em 26. Cai em 26 para disputar 27. Quer dizer, 3 anos, né? E isso não é legal, né? Porque o time perde receita, né? Mas o objetivo conquistado com sucesso, né? Aparentemente esse realmente era o objetivo, disputar a Série A2 em 2027. Então, parabéns pra mim. Bola pro Gabriel Pires, na ponta esquerda, ele bate, bola pra Maceió aqui na ponta, falta. Jogador da Portuguesa, cara, às vezes desnecessário, né? Os caras já estão ganhando o jogo, pô, pra que fazer esse tipo de coisa? O jogador da Ponte caiu ali, mas o fraco árbitro, não gosto de falar isso da arbitragem, não, mas esse é fraco, hein? Não viu, na cara dele, velho. Na cara do juizão,
Ele não viu. O menino levou um tapa na cara e ele não viu. Mas tá certo. Júlio, vem ele pra fazer a cobrança do arremesso manual. Você ouviu aí o toque do Felipe Marques, mesa de som dos canais Futebol Interior, 25 passados deste segundo tempo. 2 pra Portuguesa, 0 pra Ponte. Ponte vai sendo rebaixada para a Série A2. Estamos aqui contando a história. História triste na vida da Ponte Preta, mas que foi construída com sucesso por essa diretoria que aí está. Bola para a equipe da Portuguesa, campo de defesa, bola para Gustavo Henrique. Gustavo Henrique faz o passe, abre o jogo, põe bola aqui no campo de ataque, bola para o Cadorini, autor do segundo gol da equipe da Luz. A bola volta para Maceió. Maceió, o Júlio não conseguiu pegar, ficou na saudade. Vem Maceió, fez o toque, chega a zaga na Ponte com o Lucas Cunha. Chega o Lucas Cunha, tira, a bola volta para a Portuguesa, vem Maceió, Maceió faz o passe, vira o jogo, fez o passe, perdeu, recuperação errada da Ponte, a bola voltou para o time da Portuguesa, vai queimada ali, bateu pro gol, Diogo Silva, não deu rebote, foi para ela o goleirão da Ponte e fez a defesa. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. Passados 26,5, quase 27 deste segundo tempo, 18 no regressivo para terminar o jogo. No giro do giro, o giro que gira o placar do futebol para você. Série A1 do Campeonato Paulista. Ponte perde, a Portuguesa vence, 2 para a Portuguesa, 0 para a Ponte, placar ao vivo, Futebol Interior, Rivalo.bet.br. A Rivalo é a maior patrocinadora do futebol paulista, agora também apoia o seu time do coração. Acesse o QR Code que está na tela e aproveite até 25% de desconto no cashback. Rivalo, nada ganha da emoção, jogue com responsabilidade, site para maiores de 18 anos. Daqui a pouco, a bola rola, tem Guarani contra o Botafogo, 18h30, com cobertura aqui dos canais Futebol Interior. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, ao lado do Franco Francisco, ao lado do Israel Moreira, ao lado do Felipe Marques. Portuguesa vem com o Cadorini, vinha, porque chega a zaga da equipe da Ponte para tirar com o David Braz. O Braz ganha essa bola para a Ponte, toca a bola para o Brian Borges. Brian Borges foi pro chão, ficou pedindo falta, o árbitro não deu. Aí tá por lá, jogador da equipe da Portuguesa, que é o Denis. Ele vira, trabalha a bola aqui na ponta, bola pro Gabriel Pires, autor do primeiro gol da Lusa, na ponta esquerda. Ele toca a bola para Maceió, Maceió, vem Júlio na marcação para cima dele, Maceió faz o toque, Rodrigo Souza tira, bola voltou para a Portuguesa, bate pro gol, para fora, vai embora. Linha de fundo, tiro de volta para a equipe da Macaca fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas, tem tudo para seu poço artesiano. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, daqui a pouquinho vamos chegar a 30 minutos, meia hora de jogo, Frank. E o jogo aí, 2 para Portuguesa, 0 para Ponte. O jogo praticamente definido, né, Carlos? Aí tá mais fácil da Portuguesa fazer mais um do que a Ponte conseguir marcar um gol de honra que seja. Reflexo, Carlos. Tudo que tá acontecendo é reflexo da administração. Bola aqui, já é no Brasil. Já é no Brasil, já. Ele tá bola cheio pro. Tá cheio. Tarek na ponta, fez a finta, virou pro jogador da Ponte, foi pro chão, ficou pedindo pênalti. Mandou seguir, a arbitragem manda seguir. Bola aqui na ponta para Eduardo Biazos. Biazos fez o passe, vira o jogo, troca a bola aqui um pouco mais atrás. Bola pro Ciência. Ciência vem trabalhando, bola para a equipe da Portuguesa. Portuguesa trabalha a bola no campo de defesa. A Ponte não tem força, né? Que ridículo, né? Cara, como preparação física e pré-temporada... Claro. Não, mas tem gente que diz que não faz diferença, não faz, imagina. Tem gente que diz que conhece futebol, mas que não faz diferença, não. Aquela frase é sensacional. Parabéns, Carlos Corsato. Não, parabéns pra mim. Como faz falta uma pré-temporada. A Ponte, nitidamente, ela não consegue disputar a bola com os jogadores dos outros clubes, né? Foi assim no derby. O segundo tempo da Ponte no derby foi horroroso a questão física. Aliás, o gol do Guarani foi o exemplo dessa questão física da Ponte. Todo mundo parado, olhando, se imaginando, já todo mundo cansado, perna pesada. O Rodrigo Souza, ele não consegue dar um passe de meio metro, porque ele já está com a perna cansada. É impressionante. Mas ele entrou há pouco, pô. Pois é. Não, mas ele tá assim desde o ano passado. Maceió, trabalha a bola para a equipe da Portuguesa. A Portuguesa vai tocando bola e a Ponte vai tentando, né? A única coisa profissional que tem na Ponte aí é a camisa. Olha a Portuguesa, bola na grande área, vai sair do gol, Diogo Silva!
se joga, salva a Ponte. Ó, se o Diogo Silva falha no segundo gol, ele já salvou a Ponte de tomar pelo menos uns 2 aí. Né? Tem crédito bom o goleiro da Ponte. Falta para a equipe da Macaca fazer a cobrança no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. União Proteção Veicular, proteção contra roubo, furto, colisão e perda total. 19 99977 9029. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior e atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. Chegando a 31 minutos desse segundo tempo, 14 no regressivo para terminar o jogo no giro do giro. Eu giro que giro o placar do futebol para você. Série 1, Paulistão. Portuguesa vence, a Macaca perde. Portuguesa 2, Ponte 0. Placar ao vivo, Futebol Interior. Rivalo, a maior patrocinadora do futebol paulista. Agora também apoia o seu time do coração. Acesse o QR Code que tá na tela e aproveite até 25% de cashback. Nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade. Rivalo, site para maiores de 18 anos. Placar ao vivo Futebol Interior. Daqui a pouco, 18h30, Série A1, Campeonato Paulista. Tem Novo Horizontino e São Bernardo. Também às 18h30, Guarani e Botafogo. 8h30 da noite, São Paulo e Primavera. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato. Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque. Luiz Felipe toca a bola pro Tarek. Tarek para Luiz Felipe, perna direita, cruzamento, levantamento na boca do gol. A zaga da Luz atira. Joga a bola, linha de fundo, escanteio, escanteio, escanteio. Escanteio pra Ponte, Israel. Escanteio no cruzamento do Luiz Felipe, buscava ali o Miguel, camisa 17 da Ponte, mas o Ciência colocou em escanteio. Escanteio, lado esquerdo de ataque, vem bola na área da Luz. Escanteio pra equipe da Macaca fazer a cobrança. Agora sem o Elvis, vamos ver quem é que vai pra fazer a cobrança do escanteio. É o Brian Borges, ele que vem pra fazer a cobrança do escanteio. É bom jogador esse Brian Borges, hein? Tanto jogando na direita, na esquerda, tá jogando um pouco mais na frente agora. Brian Borges para a cobrança do escanteio, levantou, tocou na boca do gol. Bruno Pertinato sobe e tira, bola volta, toca na bola ali o jogador da equipe da Ponte de novo, de cabeça ficou pro Bruno, que sai do gol para ficar com ela. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. O Sinditáxi está ao lado do taxista. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Lusa vem, bola aqui pela ponta esquerda com o Caio Roque. Caio Roque trabalha, a Lusa vai só tocando bola, né? Vai só tocando a bola, sabe que a Ponte não tem força, né? Para conquistar o seu objetivo, a Ponte vai construindo mais uma queda para a Série A2 do Campeonato Paulista. Objetivo conquistado com sucesso. Parabéns para mim. Bola ali pro Denis. Denis volta, essa bola aqui na ponta. Trabalha a bola para a equipe da Portuguesa. Vem trabalhando a bola com o Biasos. Biasos fez o passe no meio. Toca a bola para Gabriel Pires. Pires tem ali pedindo bola ao Maceió. Ele toca a bola aqui para o Maceió. Vai disputar ali o Lucas Cunha. Vai deixar, mas não vai sair, viu, Lucas? Ou vai, saiu. Saiu, linha de fundo, tiro de volta para a equipe da Macaca fazer a cobrança. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior, deixa a mensagem YouTube Futebol Interior. Daqui a pouco, 18h30, seguidinha, tem Guarani e Botafogo com o Daniel Farias, com o nosso Pedro Lino e também o Roberto Marcondes. Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Bom, a Lusa fez mais uma alteração. Saiu 21, entrou 11. Depois você me ajuda aí, Israel. Bola para a equipe da Portuguesa aqui no campo de defesa. Chega a zaga para tirar. Tira a zaga da equipe da Portuguesa. A bola volta para a Ponte aqui na ponta. É o Kevson. Ganha essa bola para a Ponte. Foi para o chão. O árbitro está marcando só lateral para a Ponte fazer a cobrança lá pela ponta esquerda. Vai, Israel. Saiu o René, 21. Deixou o gramado o atacante da equipe da Lusa para a entrada do Kawari. Kawari número 11. Kawari número 11 entra na vaga do René, 21. Kawari número 11 na Lusa, na Portuguesa. A Portuguesa também que viveu uma fase muito ruim, né? A Portuguesa ficou, se eu não estou enganado, 7 anos na Série A2 do Campeonato Paulista antes de subir. É falta para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Para a bola o Brian Borges. Levantou, tocou. Bola aqui para o Diego Tavares.
Cara, a bola era toda dele. Aí ele deixa a bola ficar na frente dele, não consegue pegar, a bola sai, vai embora, linha de fundo. Tiro de volta para a equipe da Portuguesa fazer a cobrança. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Eu estava vendo isso também na hora da alteração. Olha a Lusa. Vem Portuguesa, bola aqui pro campo de ataque. Chega a zaga da equipe da Ponte para tirar, mas daqui não partiu. Não fizemos isso, exatamente. A não ser que parabéns para mim seja uma ofensa. Parabéns pra mim? É só se for. Ué, não posso dar parabéns pra mim? E eu também não posso dar parabéns. Eu dou parabéns pra mim. Eu vou fazer 46, né, Frank? Ô, Frank, fala do jogo aí, Frank. Perfeitamente, Carlão. Falar do jogo tá fácil. A Portuguesa joga do jeito que quer. A Ponte não tem nenhum tipo de reação. Entendo o cansaço do Elvis, mas matou o time, né? O time agora não consegue nem assustar o time da Portuguesa. E estamos caminhando aí para esse final melancólico da Ponte Preta, Carlão. Corsato, mais uma alteração na macaca aí. Diego Tavares, 7. Acho que aquela não dominada matou, já pediu a bola ali, o técnico Marcelo Fernandes. Falou, sai, meu amigo. Diego Tavares, 7, deixou o gramado para entrar do Damião 99. Damião 99 na macaca, na vaga do Diego Tavares, que correu e mais nada, bicho. Só se esforçou, né? Mais nada. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, segue participando, mandando mensagem pra gente. Bola pra equipe da Portuguesa, campo de ataque, Diogo Silva. Sai do gol pra ficar com ela. Bola trabalhada pra equipe da Ponte, o David Braz. Sai empurrando essa bola pra equipe da Ponte. Toca a bola ali pro Kevson. Kevson volta essa bola. Um pouco mais atrás. Bola pro Diogo Silva. Diogo Silva pro Lucas Cunha. Lucas Cunha no meio. Ele abre essa bola aqui pra equipe da Macaca. Na ponta direita. Vem trabalhando bola com o Júlio. Júlio foi pro chão. Ficou pedindo falta. O árbitro não deu. A bola voltou. Agora os bugrinos aparecem, né, velho? Agora os bugrinos aparecem, né? Estavam sumidinhos, né? Teve um aí que tá comemorando até na Austrália. Deixa aí. Mas agora eles aparecem, né? Agora eles aparecem. Estavam sumidinhos, né? O ano passado na Série C, nossa, não falavam nada, mas né? faz parte, né? Faz parte. Agora é a nossa vez de aguentá-los. Eu não tenho coragem de fazer isso com os amigos. Eu não fiz, né? Mas cada um, né? Bola aqui na ponta direita, trabalha a bola aqui, o time da Portuguesa, bola com o Ciência. Ciência volta essa bola aqui pelo meio, trabalha a bola para a equipe da Luz, a Ponte vai caindo, sendo rebaixada, a Ponte Preta vai sendo rebaixada para a Série A2 no Campeonato Paulista. Um começo de ano horroroso para a Ponte, que não soube aproveitar o título da Série C em outubro. Em outubro era euforia para tudo quanto é lado, né? Time levantando taça, conquistando o título. Poderiam ter aproveitado isso, mas não, né? Fizeram um trabalho pífio, incompetência total, né? E deixaram a Ponte Preta largado às traças. A Ponte não fez preparação, né? 30 dias de preparo, o time teve 2 semanas para treinar. Não acertou salários de ninguém Só foi conseguir inscrever os jogadores contratados na 4ª rodada. E aí o destino ainda fez com que na 6ª rodada, no derby, um jogador que treinou, fez pré-temporada na Ponte Preta, né, fosse o autor do gol da vitória do Guarani no derby número 213. Tudo para coroar o bom trabalho feito até aqui. Vem Ponte, bola com o Brian Borges. Quem sabe um golzinho da Ponte aqui. Chega a zaga da equipe da Portuguesa para tirar. E agora eu acho que a briga da Ponte tem que ser para fazer mais pontos, né? Vai jogar contra o São Paulo, mas senão a Ponte vai conquistar, né, o primeiro lugar, o top de time rebaixado com menor pontuação na história do futebol paulista. É mais uma para ficar carimbado, né? Na história da Ponte. 2 gols apenas marcados no campeonato todo. Pois é, merece, né? Parabéns. Merece. Escanteio para a equipe da Ponte. Vai lá, Brian Borges para a bola. Levantou, tocou na boca do gol, toque de cabeça do David Braz fora. Tentou, pelo menos, né? Cabeceou, foi embora a linha de fundo, Israel. Tentou o David Braz. Mais uma alteração, hein? Rapaz do céu, agora acho que é na Lusa, né? Vamos aguardar aí mais uma alteração. A Ponte não pode mexer mais. Então né? É na Lusa. Saiu 19. O Maceió, que deu um trabalho, hein? Maceió, 19. Deixa o gramado da equipe da Lusa.
Maceió 19? 19 Maceió. Vamos confirmar ali quem que entra. Na marca de 40, toca eletrônico, mesa de som aqui dos canais Futebol Interior. O cara tá virado com a camisa pra gente, mas não dá pra ver o número, cara. É o Igor, né? Igor Torres. É o Igor Torres. É ele. Ele mesmo. É ele. Maceió para a entrada do Igor Torres. Na equipe número 13, na equipe da Lusa. Você quer que eu fale ou você fala? Será que vai dar tempo ainda? Você quer que eu fale ou você fala, Frank? Pode dar lei do pra ex. Pra coroar, ainda tomar um gol do Igor Torres. Eu não duvido de nada. Que hoje seria titular absoluto aí nesse time da Ponte. Não, o Guilherme também seria, o Portuga. Sim, Nossa sim. Aliás, o Guilherme Portuga eu acho que teve pouca chance na Ponte. Poderia ter sido mais testado na Ponte Preta quando passou por aqui. Bola pra Portuguesa, no campo de ataque, David Braz. Chega pra tirar a bola, aí volta, chega o Miguel. Tá sem força também o Miguelzinho, que essa semana passou por um problema familiar muito grave aí, né? Perdeu a sua mãe, né? E a gente sabe o quanto isso é difícil, né? Não é fácil, não. Bola para a equipe da Lusa. Ciência. Bota a bola aqui no campo de ataque. Toca um pouco mais atrás. A bola voltou ali. O Igor Torres. Toca a bola ali para a equipe da Portuguesa. Vem trabalhando bola a equipe da Lusa. Vem cruzamento, levantamento. Na boca do gol. Fez o passe. Passou pelo primeiro. Passou pelo segundo. O árbitro tá parando para marcar. É falta. Falta para a Portuguesa. Falta em cima ali do camisa número 10, o Gabriel Pires. Jogo parado, falta para a Lusa, Israel. Falta perigosíssima para a Portuguesa nessa reta final da segunda etapa. Dominou ali o Gabriel Pires, que é baita de um jogador, hein? Esse camisa número 10 da equipe da Luz. Já dominou, tirando do David Braz, que fez a falta, puxou por trás o jogador da equipe da Luz. A falta está marcada, perigosíssima para a reta da Macaca. É falta para a equipe da Portuguesa fazer a cobrança. Vem Gabriel Pires para fazer a cobrança da falta para a equipe da Portuguesa. A Portuguesa pode fazer o terceiro gol. O Canindé tá precisando de uma pintura, viu? Tá feia a coisa ali, cara. Pessoal da SAF, pessoal da SAF do Canindé, dá uma pintura aí no estádio, porque tá feio o negócio, hein? É falta para a equipe da Portuguesa fazer a cobrança. Tem estádio pintado que time tá caindo, cara. Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas 1, 2, 3, 4, 5. O torcedor tá ligando, pô. Não, eu só constatei um fato. Calma. Eu estou calmo. Calma. É falta para a equipe da Portuguesa fazer a cobrança. Pode ser o terceiro gol da Lusa. Gabriel Pires para fazer a cobrança de falta. O Portuga também tá por lá. É falta para a Portuguesa. O Gabriel com a perna esquerda, o Portuga com a perna direita. 5 homens na barreira. Vamos ver quem vai. Gabriel para a bola, bateu pro gol para fora, vai embora. Liga de fundo, canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Casa do Perfurador Campinas. Tem tudo para seu poço artesiano. Escanteio, Israel? Sim. Escanteio para a equipe da Lusa, lado direito de ataque, a bola desviou ali na barreira, no Rodrigo Souza, lado direito de ataque, vem bola na área da Ponte, escanteio, mais um para a Portuguesa. É o 12º escanteio no jogo, 6 escanteios para cada time, escanteio para a equipe da Portuguesa, vamos ver quem vai lá, o Gabriel Pires... Ele mesmo. Autor do primeiro gol da Lusa. Portuguesa vence a Ponte 2-0. Gabriel Pires, segundo pau, levantou, tocou na boca do gol, sobe a zaga da Ponte para tirar. Aí a bola voltou para a equipe da Ponte. É o Miguelzinho que tá por ali. Ele tenta fazer o passe. Ganha essa bola aqui. É o Júlio que tava por ali, brigando. Menino da base da equipe da Ponte. Chega a zaga da Portuguesa, tira. Bola com o goleirão, o Bruno Bertinato. Sai do gol com os pés para ficar com ela. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa e como passa. 44 minutos passados o segundo tempo de jogo no regressivo, 1 para terminar, né? Não tivemos a parada para hidratação no segundo tempo. Então vamos conferir mais acréscimos. 44, 1 para terminar. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol para você. Série A1, Campeonato Paulista. A Ponte vai se despedindo. É a penúltima rodada do Campeonato Paulista. Ponte Preta não estará na Série A2, na Série A1 em 2027. Vai disputar a Série A2. Ponte 0, Portuguesa 2, Ponte 0, placar ao vivo. Rivalo.bet.br. Cashback de até 25% e apoio total ao futebol de verdade. Só na Rivalo. O QR Code que está na tela para você fazer o seu cadastro e também vestir essa camisa. É isso aí, já está na tela o QR Code. Rivalo, nada ganha da emoção. Jogue com responsabilidade. Site para maiores de 18 anos. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Carlos Cossa. É
fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, mais um escanteio, 13º no jogo, escanteio para Portuguesa, aqui pela ponta esquerda, pra bola, Portuga, levantou fechado na boca do gol, ela passa, vai embora. Linha de fundo, tiro de volta para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. União Proteção Veicular, proteção contra roubo, furto, colisão e perda total. 19 99977 9029. David Braz, bate na bola, Miguel, toca na bola, procura ali o jogador da equipe da Ponte, melhor pra zaga da Portuguesa, tira, aí sobe de novo o David Braz, tira. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Posto Casa do Taxista, Avenida Barão de Itapura, 2869, a 1 quadra da Miami Store. E aí, Israel, qual é a boa? Mais 3, vamos a 48. Ele gosta, hein, de 3 minutos esse árbitro aí. Mais 3 minutos, vamos a 48 da segunda etapa. 48 minutos passados deste, vamos até 48, estamos com 46. Estamos com quase 46, né? Deste segundo tempo. 2 minutinhos para terminar. A Ponte Preta está sendo rebaixada para a Série A2, matematicamente, porque esse rebaixamento vem sendo construído desde novembro de 2025. Lucas Cunha bate na bola, ele vira o jogo aqui pela ponta direita, trabalha a bola para a equipe da Ponte, Luiz Felipe chega para tirar na zaga da equipe da Portuguesa, bate na bola, tira, e a Portuguesa vai quebrando um tabu aí, não vencia a Ponte há quase 10 anos, vai quebrando esse tabu, tá certo que foram só 2 jogos, mas vai quebrando esse tabu, o time da Lusa, a Portuguesa Lusa do Canindé. Caio Roque, ele trabalha essa bola aqui um pouco mais atrás, volta a bola aqui pro Gustavo Henrique. Gustavo Henrique volta a bola aqui pra equipe da Portuguesa, bola pro Ciência. Ciência vem trabalhando essa bola aqui, tem o Denis, ele toca a bola pro Denis. Chegou ali o jogador da equipe da Ponte, o Tarek. Expulso. Por trás. Mete o pé no jogador da equipe da Portuguesa e foi expulso. Jogador da equipe da Macaca, o Israel. Exato, pra cima do Guilherme Portuga, que fez uma bela partida, hein, o Guilherme Portuga. O Tarek deu um pontapé ali no jogador da equipe da Portuguesa, por trás, matou a jogada e foi direto. Não tinha nem cartão amarelo o Tarek, né? Não tinha cartão amarelo e fez a falta de uma agressão praticamente. Deu um pontapé ali no jogador da... Olha isso aí. Cartão vermelho, expulso o jogador volante da Ponte, está fora da próxima partida contra o São Paulo. Mas o jogador da Portuguesa fez a mesma coisa que o jogador da Ponte, eu coloquei aqui, falei, agressão. Falei. Verdade. Falei que tinha sido agressão. E ele não deu vermelho. Não tô falando que não era para vermelho esse, tá? Esse era para vermelho também. Mas o lado da Portuguesa também era para vermelho. Tá expulso o Tarek. Ele não joga contra o São Paulo, o jogo de despedida da Ponte na Série A2, na Série A1 do Campeonato Paulista. Vai terminar o jogo. E aí, como ele gosta de terminar o jogo depois de uma falta, né? Acho que ele vai fazer isso aí. O fraco árbitro Douglas Marques das Flores, de 40 anos. É falta para a equipe da Portuguesa fazer a cobrança. 47:50. Ele já tá ali no centro do gramado, olha lá. Falei, vai acabar o jogo. Aponta o centro do gramado. Douglas Marques das Flores, fim de jogo no Canindé, tarde chuvosa de sábado, Macaca rebaixada para a Série A2 em 2027, com todos os méritos, parabéns para mim, Ponte 2, Ponte 0, Portuguesa 2, saída dos jogadores no gramado do Oswaldo Teixeira Duarte, o Canindé, vai lá, Israel Moreira. Depois de uma excelente trajetória, né? Parabéns aí para toda a diretoria Ponte Pretana que conseguiu fazer um inacreditável, mas excelente trajetória da Ponte no Campeonato Paulista, que pode ficar pior ainda no próximo domingo. 1 ponto ganho, 2 gols marcados e nenhuma vitória conquistada. Ponte rebaixada para a Série A2 do Campeonato Paulista em 2027. Tem jogador da Portuguesa que vai falar, mas a gente vai esperar um pouquinho para ouvir. Se é que alguém vai falar da Macaca, né? Se é que alguém vai falar. Os jogadores... o Frank, você até disse durante todo o campeonato, né, Corsato, que não... Você e o Frank... que não criticariam os jogadores. E não tem por que criticar os jogadores, nem o Marcelo Fernandes. Não dá. Né? As críticas precisam ser à diretoria executiva de futebol e ao seu presidente, que conseguiu essa façanha de rebaixar mais uma vez a equipe centenária como é a Ponte Preta para a Série A2. A Ponte que você disse bem, há 23 anos ficou de fora da Série A2, de 99 quando subiu até 2022. Aí, no segundo ano de mandato, conseguiram rebaixar a Ponte para a Série A2. Aí vem, conquista o título, não capitalizou porcaria nenhuma do título conquistado ano passado. Né? A Ponte foi campeã brasileira da Série C, uma festa danada que sua torcida fez. Jogadores sem receberem salários
desde o meio do ano, conquistaram o título da Série C. Aí, chega no final do ano de 2025, um título conquistado, esqueceram, né, de fazer o time, de montar um time, de pagar os jogadores, de quitar as dívidas, se preocuparam com a eleição e esqueceram. Tá aí, resultado, parabéns a todos da diretoria da Ponte Preta, que conseguiu mais uma vez rebaixar o time para a Série A2. Jogadores, por enquanto, da Portuguesa, felizes, né? Sim. Conquistaram mais uma vitória, merecidamente. Poderia até ter sido mais, se não fosse o Diogo Silva, por exemplo. A Ponte ia ter levado até mais gols do que esses dois. Merecida a vitória da Lusa, 2-0. Vamos aguardar se algum jogador da Ponte vai falar. Pode ser que nem fale, viu? Pode ser que nenhum atleta... Não, vai falar sim. Tô vendo aqui já a movimentação ali para falar um jogador da Macaca ao lado da assessoria de imprensa da Ponte. Vai falar aí um jogador da Ponte Preta dessa derrota 2-0 da Macaca e o rebaixamento à Série A2 em 2027. O Brian Borges, você que destacou aí durante o segundo tempo, que ele fez uma boa partida. O Brian Borges, que começou como lateral direito, terminou como atacante mais uma vez, vai falar aí dessa derrota da Macaca e do que esperar agora na sequência. Todo mundo sabe o que a Ponte tem passado nos últimos dias, nos últimos meses. A gente tem grandes campeonatos ainda para conquistar aí, para disputar. É difícil até falar, cara. O momento que a gente vive hoje, uma camisa gigante como é a Ponte Preta, né? Disputando o melhor campeonato do país. Então, eu acho que a gente tem que colocar a cabeça no lugar agora, nesse momento. Tem mais um jogo aí importante para nós. Não vamos largar, né? Vamos ir para esse jogo aí com honra ainda. Então, e a gente colocar a cabeça também no lugar, a administração também da Ponte Preta também colocar a cabeça no lugar para que a gente venha melhorar esses dias aí para a gente entrar no Campeonato Brasileiro forte ainda, né? E na Copa do Brasil também. Tá aí, o Brian Borges, a administração colocar a cabeça no lugar. Cada dia é uma vergonha. Sinto que ele pode ser que nem treine, viu, Brian? Não pode falar, viu? Não é difícil, não. Não pode falar, assim, em entrevista. Rapaz, deu entrevista depois aí, cuidado. Né? Pode ser até que não apareça essa semana. Brian Borges, que foi uma boa peça aí na segunda etapa. Tá aí, Corsato. Fim de papo, os jogadores já não estão mais no gramado. A derrota da Macaca, 2-0 para a equipe da Lusa. Público pagante no Canindé, 6.705 para uma renda de R$ 173.620. Repetindo, 6.705 torcedores no Canindé e uma renda de R$ 173.620. Ponte Preta 0, Portuguesa 2, Lusa 2, Macaca rebaixada a Série A2 0. É isso. Esse Israel Moreira. Bom, vem aí o jogo do Guarani contra a equipe do Botafogo, mas deixa eu pegar aqui, antes de despedir aqui do Israel Moreira, pegar o destaque final do comentarista Frank Francisco. 2 para a Portuguesa, 0 para a Ponte Preta. A Macaca perdeu e está matematicamente, virtualmente, ela estava rebaixada já desde o começo do campeonato, mas agora concretizou, matematicamente rebaixada, né, Frank? Para a surpresa de ninguém, Carlão, confirmou-se o prognóstico que nós já fazíamos, Carlos, antes de iniciar o Campeonato Paulista. Gente, não existe fórmula mágica, existe trabalho, competência e dedicação. Separem as coisas. Parte financeira é uma situação, administração, resolvam. Nas 4 linhas tem que ter planejamento, disciplina, treinamento, organização e contratação. Se vocês não conseguirem separar o joio do trigo, o resultado também tá aí, ó. Copa do Brasil e Série B do Campeonato Brasileiro. Nada a acrescentar, nada a tirar. Parabéns pra mim. Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. Ô Frank, um abraço pra você. Segunda tem Hora da Macaca. Se puder contar contigo, 9 da noite, a gente vai falar muito e aí colocar o torcedor da Ponte para conversar um pouquinho com a gente. Aí lá a gente vai soltar as nossas mágoas, quem sabe, né? Dar voz aí para a torcida da Ponte também. Obviamente, né? Com todo o respeito que as pessoas merecem. Sim. Né? Que todo mundo merece, mas a crítica pertinente e deve ser feita porque a Ponte realmente é um time gigante. E ó, a Ponte joga com o São Paulo. Eu tô para dizer aqui, hein? Não sei se a torcida vai fazer o protesto de não ir no jogo, né? Mas não dá pra contar com todo mundo e a gente sabe por que não dá pra contar com todo mundo, né? E é jogo de torcida única. Então, por exemplo, a torcida do São Paulo não pode comparecer. Então, quer dizer, não teremos torcedor do São Paulo e não tem jeito. O Ministério Público muda isso aí. Não tem jeito, não dá pra mudar, né?
Então vai ser só a torcida da Ponte Preta. Mas será, anote aí, o jogo entre Ponte Preta e São Paulo com o menor público já visto na história centenária da Ponte Preta. E eles fizeram por onde isso acontecesse, né? Carlão, vou estar lá na Hora da Macaca, se Deus quiser, nós vamos conversar. E é isso, Carlos, não tem mais o que falar, né? Infelizmente, fecha a tampa, passa a régua, já foi. Campeonato Paulista da A2, ano que vem é o que vamos disputar, claro, né? A Ponte ainda tem Copa do Brasil, tem Série B do Campeonato Brasileiro, mas o Campeonato Paulista realmente o trabalho foi de excelência, conquistaram o objetivo, que era rebaixar o time para a Série A2. Valeu, Frank, um abraço. Israel Morena, repórter aqui dos canais Futebol Interior, é isso, Israel, na seguidinha aí vem o jogo do Guarani contra a equipe do Botafogo, ficamos por aqui, voltamos numa próxima, seu destaque final. É isso, Corsato. Sem destaque, né? Acho que não merece o destaque. Apenas agradecer a audiência do torcedor Ponte Pretano, de todos que acompanharam mais uma jornada esportiva aqui na Rádio Futebol Interior. E eu finalizo e termino do jeito que as redes sociais estão nesse momento. Parabéns para mim. Esse Israel Moreira, repórter aqui dos canais Futebol Interior. Agradecer aqui ao Felipe Marques, ao nosso querido Frank Francisco, ao Israel Moreira e principalmente a você que deu essa grande audiência pra gente. Muito obrigado, viu? Torcedor da Macaca, claro, né, com o coração triste. A gente sabia que isso iria acontecer. Eu não vim com esperança nenhuma, e não é pessimismo, né? Falei na Hora da Macaca, tô falando desde depois da derrota pro Guarani, que a Ponte já estava rebaixada. E só concluiu, mas todo mundo sabia que isso ia acontecer. É claro que o coração ponte pretano queria algo mais, né? Mas não deu e a Ponte está rebaixada para a Série A2 em 2027. Não há que ser nada, não tem problema. A Série A2 vamos disputar com honra e com glória e, se Deus quiser, voltar melhor para a Série A1 no ano de 2028. Bom, jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior para Rivalo, Hipercap Brasil, União Proteção Vincular, Sinditáxi, Autoposto Casa do Taxista, Restaurante do Dadá, Placar ao Vivo, Futebol Interior, Casa do Perfurador e Hora da Macaca, com a direção geral do Arthur Eugênio Matias, direção executiva do Elcio Paiola, direção comercial do grande Roberto Marcondes. Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência. Que Nossa Senhora do Majestoso nos abençoe e ilumine. Um abraço do tamanho do Majestoso para você e até segunda na Hora da Macaca, 9 da noite lá no YouTube. Tchau, 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 tchau. Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior, a rádio que respira futebol.